Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. São 15 horas mais 2 minutos. E a partir de agora nós vamos iniciar o nosso debate. Debate com os nossos convidados, com as nossas convidadas. E o debate hoje está voltado para o Código de Defesa do Consumidor, que hoje completa 33 anos. Me lembro como hoje, no dia 11 de setembro de 1990, quando passou a valer, portanto, esse instrumento importantíssimo para a população brasileira. Até porque era muito tímido o que se tinha em termos de organismo, em termos de lei, em termos de legislação, para dar uma proteção melhor e maior para o nosso consumidor. Havia apenas aí a SUNAB, que, claro, não vamos aqui desprezar o trabalho que desenvolveu, dentro do possível, era o que tinha, era o que existia para poder, de alguma forma, fazer com que o consumidor pudesse, de alguma forma, equilibrar, portanto, a sua força junto, portanto, também aí a questão dos fornecedores. E hoje, então, nós estamos aqui com os nossos convidados, com os quais nós vamos, então, debater este assunto, até porque, há 33 anos depois, neste meio surgiu também aí a internet, que hoje é muito forte a relação de consumo, utilizando justamente esse instrumento. E evidentemente que também neste meio também surgiu a Lei de Proteção de Dados. Então tudo isso nós vamos estar aqui conversando hoje com os nossos convidados e também com as nossas convidadas. Eu já começo aqui, de certa forma, cumprimentando o doutor João Pedro Leite Barros, ele que é doutor em Direito pela UNB, é o coordenador da área de Direito Civil do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, professor e advogado, e também vai nos ajudar aqui, uma vez que os demais convidados, cada um veio, portanto, de uma região do nosso país, ele então nos apresenta, né, sendo o nosso anfitrião também aqui nesse nosso debate, né, doutor João Pedro, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde para o senhor e obrigado por aceitar aí o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, amigas ouvintes, amigos ouvintes, Walter Lima, estimados consumidores e consumidoras, é um imenso prazer. 33 anos não são 33 dias. Exatamente. 33 anos. Muito tempo, né? Muito tempo. Novos horizontes, reflexões necessárias que são importantes nós fazermos nesse dia especial, mas, sobretudo, visando sempre a tutela do consumidor e a harmonia na relação de consumo. Como você bem disse, meu amigo, a criação do Código de Defesa do Consumidor, e àquela altura o Kennedy no seu discurso disse: todos nós somos consumidores. A criação do código veio para tutelar o vulnerável. Você, consumidora, você, consumidor, amigo ouvinte, que sempre passou e que passa diariamente por inúmeros problemas no nosso dia a dia, a gente sabe disso, o código veio para proteger. Veio para proteger, para coibir práticas abusivas por parte de alguns fornecedores e, sobretudo, ter um novo horizonte para uma relação de harmonia e que passa necessariamente, ainda hoje, em 2023, de uma proteção diferenciada para o vulnerável, para o consumidor. Ou seja, temos realmente muitos assuntos a serem abordados, né, doutor João? Deixa eu cumprimentar também agora a doutora Carla Simas, né? Doutora Carla, ela que é advogada, especialista em Direito do Consumidor, membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da Bahia e integra a Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, portanto, aí do CFOAB. Né? Doutora Carla, também seja muito bem-vinda aqui a Brasília. Eu sei que a senhora está estreando esse clima seco, mas vai melhorar. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos os ouvintes e consumidores e consumidoras. Um prazer estar aqui na data de hoje, né, comemoração do Código do Consumidor. 33 anos, como o doutor João disse, não são 33 dias. E como somos todos consumidores, cada vez, com a pandemia até houve uma explosão no e-commerce. Então, cada vez mais temos que estar atentos, buscando a proteção do consumidor nas relações de consumo e esse equilíbrio que há entre as partes. Perfeitamente. Doutora Ana Carolina, também seja muito bem-vinda aqui. Doutora Ana Carolina Agostinho Álvares Cruz, que é advogada e mestre em Direito. Também seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora.
Boa tarde, espero ajudá-los aí, que esse debate seja engrandecedor para todos os ouvintes e todos os consumidores que somos todos nós. Perfeitamente. Doutora Maria Heloísa Barros, mestre em Direito pelo IDP, membro da Comissão Especial de Defesa do Consumidor também, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter, boa tarde a todos os ouvintes. É com muito prazer que a gente está aqui, também festejando uma data tão importante, que é a data do aniversário do Código de Defesa do Consumidor, que é esse código já que traz a defesa, não só a defesa, mas também debates relevantes nos dias de hoje, pró-consumidor. Então, a nossa função aqui hoje, né, doutor João Pedro, vamos dizer assim, é orientar os consumidores e, principalmente, debater temas atuais e que são de dúvidas de muitos aqui que estão ouvindo. Perfeitamente. Deixa eu cumprimentar também o doutor Floriano Teixeira Filho, que é advogado, especializado no direito empresarial e consumidor, membro da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB. Doutor Floriano, também seja bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde, consumidores. Boa tarde, os colegas que estão aqui presentes. Você falou uma coisa muito interessante. Há 33 anos atrás surgiu o Código de Defesa do Consumidor e você disse que nós tínhamos a SUNAB. E a defesa do consumidor partia por questões até políticas, quando o povo dizia, eu sou fiscal do Sarney. Eu me lembro disso, não sei se vocês se lembram, né? Mas era isso. Então, aquilo ali foi uma bandeira que foi levantada, a questão de você ir para o supermercado, cantar o hino nacional, fechar a porta de estabelecimentos, porque achava que com a inclusão do plano, se eu não me engano, foi o plano cruzado. Foi por aí, mais ou menos assim, né? Estou lembrado agora qual foi a moeda, porque foram tantas moedas depois, né? Então, aí começou. Aí depois veio o Código de Defesa do Consumidor, que realmente veio para equiparar as desigualdades que, infelizmente, existem no país de hoje. E eu acho que ainda tem muita coisa a se fazer. O Código de Defesa do Consumidor, ele está aí, está sendo aplicado, mas muita coisa ainda tem que se fazer, ele tem que se aperfeiçoar sobre essa questão mesmo de LGPD, a questão do comércio online e outras coisas mais, que vem surgindo cada dia que passa. Entendeu? Então, acho que estamos aqui, esse debate mais para contribuir e ajudar o consumidor em tudo que for necessário e tiver dúvidas também. E nós já vamos, então, partir já para o comércio eletrônico, né, doutor João Pedro? Afinal de contas, 33 anos, portanto, aí do nosso Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, quando se fala do comércio eletrônico, é o comércio eletrônico que tem que se adequar ao Código de Defesa do Consumidor ou o Código do Consumidor tem que se adequar, portanto, aí ao comércio eletrônico, uma vez que quando surgiu ou quando passar a valer o nosso Código de Defesa do Consumidor, pouco se falava aqui no Brasil de internet. E hoje está aí a internet nesse comércio eletrônico fundamental. Afinal de contas, quem tem que se adequar com quem? Hoje o nosso código, amigos ouvintes, chamado Walter, amigos que estão aqui conosco, o nosso código, desde a sua criação em 90, ele já previa, no artigo 49, a possibilidade do direito de arrependimento, que são as compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Dentre elas, o que se aplica hoje à internet, o consumidor pode se arrepender daquele produto ou daquele serviço 7 dias contados da data do recebimento ou da assinatura do contrato. Percebam que na década de 90, esse artigo foi mais voltado, e vocês sabem muito melhor do que eu, para aquelas compras realizadas em domicílio. Ou seja, você recebia um fornecedor em domicílio e então você tinha aquela possibilidade de se arrepender. Pois bem, esse artigo ele é aplicado hoje no comércio eletrônico e tem sido, sem dúvida alguma, um elemento, uma válvula de escape para o consumidor e para o consumidor que muitas vezes compra um produto sem pensar, né? A gente sabe que hoje a pressão por parte de alguns fornecedores ela é grande. Você entra nas Black Fridays e muitas vezes você está para adquirir um produto e você vem aquele time. Você tem 10 minutos para adquirir, senão o preço aumenta. Ou seja... Os gatilhos mentais para as compras, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa ideia de que o consumidor tem para um tempo limite, por exemplo, para adquirir um produto, um serviço, o código, desde aquela altura, houve por bem protegê-lo. Mas você tocou um ponto importante. A gente precisa melhorar. Hoje existe o PL 3515, que é um PL capitaneado pela Comissão de Defesa do Consumidor, que faço parte, sou membro da Comissão de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB. Nós estamos, inclusive, lutando para que haja essa aprovação
A ideia é que o comércio eletrônico ele seja aperfeiçoado, especialmente a tutela do consumidor. Então a gente precisa, de certa forma, ampliar os direitos, além daqueles que o nosso próprio código, que aliás, numa perspectiva de direito comparado, ele há muito tempo tutelou o consumidor. Então a gente precisa, sem dúvida nenhuma, avançar. Isso eu não tenho dúvida. Então a gente precisa avançar, primeiro, ampliando aprovando o PL 3515 e também aplicando os princípios que já existem no Código de Defesa do Consumidor, que muitas vezes, como meu amigo Floriano já mencionou aqui, é deixado de lado por algumas ou alguns magistrados no momento da proteção do consumidor. Então a gente precisa hoje, nessa perspectiva, aplicar o que a gente já tem e avançar aprovando esse PL. Principalmente nessa questão do pós-pandemia, que trouxe, como nunca, o comércio digital como Doutora o comércio Maria hoje em Luiz. dia mais presente, que a gente vê nos dias de hoje. Então, o pós-pandemia trouxe essa necessidade de se adequar o Código de Defesa do Consumidor à realidade virtual de hoje. Eu até brinco que o direito ele não é uma ciência exata, Doutora né? Carla. Sim. Uma ciência humana que vai mudando de acordo com o comportamento da sociedade. Então, quando foi criado em 1990, o consumo era outro, e estamos agora em 2023, principalmente pós-pandemia, mudou completamente. Houve um aumento expressivo das compras online, né, diante dos lockdowns, etc. Mas também a gente tem que lembrar que muitos brasileiros não têm nenhum tipo de acesso à internet. Então, também tem que ter a compra tradicional. Então, o código ele tem que estar se adequando ao que a sociedade está vivendo naquele período, alterando, modificando, incluindo. E é isso que a gente vem fazendo, né, no trabalho da comissão e dos órgãos de consumidor para poder oferecer uma melhor prestação de serviço a todos. Agora, quando se coloca, né, que o caminho é este, né, ou seja, o comércio eletrônico, e é evidente que a passos largos estamos acompanhando isso, tanto que o comércio físico, aos poucos, vem reclamando da ausência de clientes e muitas portas estão, portanto, se fechando. Eu encaminhei essa pergunta para a senhora, a doutora Ana Carolina. Quer dizer, o comércio em geral em si, ele está se movimentando no sentido, claro, de superar essa situação, ou seja, ele vai insistir em permanecer fisicamente, ele é obrigado a permanecer fisicamente, ou ele vai ter que abrir uma outra porta, essa porta eletrônica, para poder, então, ter o físico e o eletrônico juntos? Eu acho que o caminho, ele é de mão dupla, né? Eu acho que tem, como a Carla falou, eu acho que teve muitos comércios que vieram já da internet, então nasceram na internet e vêm e enxergam a necessidade de se tornar físico, né? A gente vê aí milhares e milhares de lojas, enfim, marcas que surgiram na internet, né, no comércio eletrônico, e aí eles ficam tão grandes que eles não dão conta, né, assim, de se sustentar só na internet, e vem a necessidade de transformar aquele ponto virtual em um ponto físico. E eu acho que, ao mesmo tempo, essas outras, esses outros comércios que são mais tradicionais, que são inicialmente de físico, também de potencializar o seu alcance de forma virtual, que eu acho que aconteceu muito, assim, por exemplo, com supermercado. Acho que na pandemia, né, supermercado, as pessoas tinham o hábito de ir ao supermercado, né, eu acho que com a pandemia, eu acho que as pessoas já enxergaram, assim, que você pode fazer alguns outros tipos de compras, que não só de roupa, enfim, de forma virtual. Até carro, né? Carro, a pandemia também mostrou muito isso. Antes, para você comprar um carro, alguma coisa, você tinha que ir na concessionária, fazer um test drive. Hoje já existe muitas, enfim, marcas que trabalham de forma virtual, assim, de forma ferrenha, assim, né? De forma bem intensa, para que isso também seja um canal de venda, né? Que o virtual também se torne um canal de venda forte, assim. Então, eu acho que essa é uma via de mão dupla, assim. Eu acho que você nunca pode pensar em eliminar uma delas, assim. Eu acho que com a modernização, eu acho que é só mais uma ferramenta e mais uma maneira de você expandir o comércio de forma geral. E para o senhor, doutor? Pois não, doutor Floriano. Pensar essa questão da via de mão dupla, eu concordo muito bem com a doutora Ana.
Só que, até para uma questão de orientação ao consumidor, o seguinte, você tem que ter cuidado. Hoje, as empresas mais tradicionais, que faziam muito comércio físico, estão também se modernizando e começando com o comércio eletrônico. Mas o consumidor tem que prestar atenção, porque você entra hoje na internet, você compra um produto, supostamente de uma empresa que você não sabe onde é, se tem sede, se não tem sede, onde é que fica, onde é que não fica. Qualquer problema ele vai reclamar onde? Com o Papa? Só se for. Né? Então, até isso, o consumidor tem que procurar empresas que já tenham um cadastro, que já tenham uma referência, que tenham um lugar físico que você possa reclamar em caso de um defeito, um vício do produto. Porque não adianta você dizer, porque tem aquela mania, né? O barato sai caro, né? Ah, isso aqui é bom, é barato. Quando você vai ver, né? Ah, mas aí, cadê? Mas deu problema. E a empresa, onde é que fica? Ninguém sabe. Se há de ofertas visivelmente que não se adequam à realidade do mercado. E também, principalmente, a gente sempre dá essa dica de buscar na internet avaliações sobre aquela empresa. O consumidor vai ver o que os outros estão falando. Ele vai ver se ali é um ambiente seguro para uma compra. Exatamente. Eu acrescento ainda que, Doutora no meu entendimento, as duas formas de vendas, elas devem coexistir. Porque também, assim como houve o avanço do mercado online, que tem que ter todas as referências, garantias, pode consultar no site Reclame Aqui ou em outras reclamações, há também aqueles consumidores tradicionais que preferem ir pessoalmente, ter o atendimento humanizado, né? Experimentar a peça, produto ou serviço, ter a questão de verificar... porque às vezes você faz uma compra online, tem que se atentar ao prazo de entrega. E aí demora a entrega do produto ou do serviço. E às vezes você quer aquele produto ou serviço para aquele momento, aquela hora. Então, a pessoa... A venda presencial, ela também se faz necessária, né? Então, isso é bom a gente alertar, que a empresa ela pode pensar, o fabricante, fornecedor de serviços e produtos, em expandir, mas também manter o seu tradicional, que é a venda presencial, para poder dar todo esse serviço e atendimento ao consumidor. Pois não, doutor João. Isso, Walter, que os colegas já falaram, esse caráter multimodal por parte das empresas, isso, na verdade, vem trazer uma credibilidade perante o mercado e, sobretudo, perante o consumidor. O Floriano mencionou há pouco que essa perspectiva, assim como a Maria Luísa, essa perspectiva que o consumidor tem de fincar os olhos naquela empresa que detém uma credibilidade, passa também necessariamente hoje por uma análise, por exemplo, em plataformas independentes. O famoso boca a boca eletrônico. Quem nunca viu? Antes de fazer uma compra, e isso é muito importante, a gente checar aquele consumidor, aquele fornecedor, ele detém um CNPJ, ele tem reclamações, sem dúvida. Se o site é confiável, se tem informações, olhar as regras, prazo de entrega, tudo isso. Se ele foi, né, eu vejo muito assim, se ele foi feito recentemente ou não, porque às vezes eles, né, mais nesse cuidado assim de compras online, eu acho que tem essa questão também que às vezes a pessoa, pelos estímulos, né, como a Carla colocou, então pelos estímulos que você tá lá pressionado para consumir, aparece uma propaganda no Instagram ou no Facebook, aí você já clica lá, 5 segundos para você concluir a compra, dados do cartão, você nem queria, nem pensava em comprar aquilo, mas apareceu a propaganda. Exatamente, apareceu a propaganda. E aí, quando você vai ver, aí não chega o produto, aí você vai ver o site acabou de ser gerado, né? A conta recém-criada. A conta recém-criada, tem 15 dias. Então, parece, né? Assim, tudo indica que não é muito confiável. Então, você tem elementos também como consumidor para investigar, para procurar, para ter referências daquele site, né? Porque muitas vezes, inclusive esses sites, né? Que eu acho que a gente já está entrando em outro tema, mas esses sites utilizam marcas que têm credibilidade, entendeu? E aí a fraude está aí, né? O famoso, o site clone que a gente chama. A parte ruim desse assunto que nós estamos falando, vamos falar na segunda parte do programa. Por enquanto, vamos falar da parte boa. As coisas boas, que realmente é sensacional. Quem domina realmente o tema, tem gente que só faz compra pelo sistema eletrônico. Não sabe nem o que é loja física, não sabe nem para onde andar, como chegar, que questiona estacionamento, questiona perder tempo e outras coisas mais. Então, prefere clicar e resolver, portanto, aí o problema. Só que tem a outra parte, né? E o brasileiro é muito criativo nesse sentido, infelizmente, né? Nessa parte aí da sua criação, ele é muito... Tem uma questão interessante sobre essa questão da cláusula de arrependimento.
Esse realmente é o ponto que a gente pode entrar do tranquilo. produto comprado fora do estabelecimento. Existe uma tese que eu já vi, depois caiu um pouco, né? Quando você compra um carro financiado, por exemplo, Sim. ou, geralmente isso acontece com carro usado, né? Você chega numa concessionária, você está vendo o carro, você contrata o financiamento com o banco X, o banco não tem uma agência ali dentro da concessionária. Claro. É outro lugar. Você vai falar com a agente que às vezes o crédito é aprovado com 2, 3 horas depois. Aí eu lhe pergunto, daria cláusula de arrependimento? Claro que. Ou não. Por quê? Se você está contratando, o serviço que você está contratando ali, você está comprando o carro. Mas tem outro serviço que você está contratando, que é o financiamento bancário. O financiamento bancário você não está contratando dentro de um banco, você está contratando fora. Então, você poderia se arrepender daquele financiamento no prazo de 7 dias também. Entendeu? Mas será que cabe? Isso é uma questão que se já se Então, levantou essa tese. Hein? Discutível, porque É em discutível, tese, isso em tese cabe, porque você não está você tá- pegando o produto manuseando, você está fazendo uma compra Sim. Você está comprando o carro ali. à o carro- distância, o carro- ainda que esteja na Você concessionária. não poderia, Mas você a gente não, não vê na hora. você não poderia devolver o carro, porque o carro você está vendo, você está comprando na concessionária. Mas você pode fazer o financiamento, porque o financiamento você fez fora do local que você está comprando o carro. Por isso que as concessionárias de carro zero demoram 10 dias para entregar um carro. Por que demora tanto? Por causa disso, para passar os 7 dias do arrependimento. Entendeu? Isso Já é coisa acon- de brasileiro ou acontece lá? Essa é a parte ruim que nós vamos falar lá na frente. A gente já aproveita e puxa para cá. Eu acho né? interessante isso, porque quando você faz isso, agora em loja de carro usado é mais fácil, porque às vezes você aprova o financiamento de manhã, de tarde você já leva o carro. Não é? Mas muitas vezes você diz, não, vamos esperar um dia, 2 para poder fazer a revisão do carro, para poder fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Concessionária, com certeza, carro zero, você não leva no mesmo dia. Você passa assim 10 dias para entregar o carro. Eles vão dizer que o carro está em transporte, que o carro está não sei o quê, está tudo certo, mas não leva. Passar os 7 dias. Mas aí é que tá. Porque o financiamento você pode discutir. Mas esse 7 Ele foi dias não contratado poderia fora do ser contado a estabelecimento. partir do instante que eu estou com o carro? Na verdade, os 7 dias seria contado pelo artigo 49, contado da entrega do produto, do recebimento do produto ou da assinatura do contrato. O grande ponto que o consumidor e a consumidora que está nos ouvindo que precisa saber é que o direito de arrependimento é um direito irrenunciável. Você, consumidor, consumidora, você pode exercê-lo e deve assim o fazê-lo para garantir a cidadania efetiva. Então, se você tiver qualquer tipo de compra realizada fora do estabelecimento comercial, através do comércio eletrônico, e eventualmente tem alguma cláusula no sentido de que você, consumidor, está se eximindo, não está querendo, você, na verdade, exclui essa cláusula é nula por essência. Resumindo, o direito de arrependimento é um direito irrenunciável. O consumidor pode exercê-lo e deve assim o fazê-lo, buscando sempre o seu interesse. Isso o fornecedor, inclusive, já está apto e sabendo. O código é isso, aplica-se a teoria do risco, ou seja, aquele que cabe o bônus, caberá o ônus também. Por isso que é muito importante que você, consumidora, consumidor, saiba que vocês têm esse direito, vocês podem e devem exercê-lo, especialmente em compras impensadas, que é muitas vezes o que a gente faz. Muitas vezes você compra um determinado produto, um determinado serviço, como a Carol já mencionou, através de gatilhos mentais utilizados por boa parte dos fornecedores, e em sequência você se arrepende. E muitas vezes, também interessante, doutor João Pedro, Doutora Maria Luísa. que o consumidor compra, ele vê uma foto, mas a foto muitas vezes não retrata a realidade do que é aquele produto. Aquele produto muitas vezes é bem diferente do que foi anunciado. Então, é mais um cuidado que o consumidor deve ter e, principalmente, é mais um motivo para ele buscar o seu direito, que é o dia de arrependimento nos 7 dias, principalmente devido ao fato de que aquele objeto muitas vezes não é o que ele estava pensando, não é o que foi ofertado. Então, é mais um gatilho que ele pode utilizar para fundamentar o seu direito de arrependimento. Mas achei importante esse ponto que o doutor Floriano levantou, que o carro é entregue, essa questão do carro que ele citou, né? Quando passa o prazo que não pode mais... É que você assina o contrato naquele dia do empréstimo. Exatamente. E vai dizer que o contrato foi assinado aqui. Entendeu? Sim. Mas você pega, geralmente, uma agência de carro usado, né? Seminova, né? Você consegue levar o carro por um dia, no máximo 2, depois de assinado o contrato. Mas concessionária não. Porque existe essa questão que você pode ser, é discutível. Você não está devolvendo o carro. Você está discutindo a questão do banco. Ação, né? Porque quantas vezes você assina um contrato bancário, o cara chega na hora e fala assim, o vendedor do carro, chega, olha, isso aqui vai dar tantas parcelas, aí você sabe aquele valor. Quando chega o carnê, vem outro valor. E aí? Como é que fica? Realmente o carnê chega com 15, 20 dias depois, né?
entendeu? Aí vem outro valor. Justamente para isso, pra você não ter direito de reclamar, né? Mas se você consegue, com aquele contrato ali, não, mas você disse aqui para mim que ia dar uma parcela de R$500, quando tá vindo 650. E aí, como é que fica? Aí você vai ter que entrar com a ação para bater os 500, aí já vem a justiça dizendo que aquilo é golpe, que você comprou o carro, nem pagou a primeira, já botou na justiça. Então, quer dizer, o consumidor, ele fica literalmente vulnerável. Ele fica vulnerável de todos os lados. Hoje nós temos o caso, que pode até falar mais, né? A questão que os juízes estão chamando de litigância predatória em relação às ações consumeristas. Quer dizer, você como advogado hoje, você não pode mais entrar com 20, 30 ações, que o juiz já diz, isso é predatório, extingue processo de julgamento do mérito. Agora, é curioso, porque Doutora no caso, nós somos bombardeados, né, todos os consumidores, pelo consumo excessivo. As empresas, as fabricantes, fornecedores de produtos e serviços, eles cometem seus erros totalmente ilícitos, contrários ao que está na legislação, e quando o consumidor vai questionar, querer exercer o seu direito, ele é um consumidor predador? Porque ele está buscando o que lhe é de direito? Vamos ao caso agora. Ele não precisava ter que entrar com ação. Em tese, deveria a empresa cumprir com a lei. Eu acho que nesse aspecto Doutora me lembrei de uma situação que eu acho que também vale aqui a gente conversar sobre isso, né? Um pouco parecido com essa questão aí do financiamento, mas o que eu vejo hoje muito, por exemplo, nos infoprodutos, né? Nos infoprodutos, essa questão do direito de arrependimento também ela é, de uma certa forma, manipulada, vamos dizer assim, pelos fornecedores, se é que eu posso dizer que ela é manipulada, porque você compra um produto pela internet, né? Um serviço, um curso, alguma coisa assim, e geralmente eles não dão acesso ao curso todo. Eles dão acesso à primeira e à segunda aula e esperam passar os 7 dias para dar acesso ao restante do curso, né? Será que esse direito de você só assistir a primeira e a segunda aula e de repente as demais aulas são, sei lá, 30 aulas? Aí você compra o curso, aí você só tem direito a 2 aulas, depois de 7 dias você tem direito às demais, para você não exercer esse direito de arrependimento. De maquiar, de manipular. Assim, de manipular eu vou direito agora, ao arrependimento. Agora eu vou falar uma coisa interessante em relação a isso, até porque que eu tenho um cliente, certo, que ele tem negócio de curso online. Aí eu perguntei isso para ele. Ele disse, não, doutor, sabe o que a gente faz? Porque o pessoal se matricula, com 15 dias cancela o cartão de crédito, aí dá o curso todinho, e ele cancela o cartão de crédito, e o dinheiro volta, e a gente fica a ver navios. Por isso que a gente demora. Como o Walter falou, as artimanhas do brasileiro. Infelizmente. Assim, uma coisa que é de direito, né, que é o direito de arrependimento, no caso da inscrição de curso, eles esperam decorrer esses 7 dias estipulado pelo código, porque senão as pessoas o que estavam fazendo? Contratavam os cursos, assistia tudo rapidinho, em 7 dias, depois pedia cancelamento. Então, quer dizer, quer levar uma vantagem? Mas essa questão, o prazo não é muito curto, não? Não pode ser estendido esse prazo? Depende, porque assim, tem a questão dos 7 dias, mas tem a questão de garantia contratual, que são 30 dias. Tem garantia de produtos duráveis, não duráveis. O direito do arrependimento são 7 dias. Mas se tiver algum vício, pode ser alterado. Sim. Algumas lojas até, vou dar exemplo assim, de lojas de grande porte, que tem unidades em quase todo o Brasil. Quando se faz a compra online, eles disponibilizam um prazo de 30 dias, porque é a garantia legal do produto. A garantia mínima, na verdade, é os 7 dias, mas nada impede que a empresa, principalmente as empresas com maior renome, maior possibilidade operacional, elas estendam esse período para que fique melhor para o consumidor. 30 dias é um prazo razoável para se analisar o produto e poder trocar. Agora falou uma coisa interessante, a questão de que você vai comprar algum produto na loja. Doutor, garantia estendida. Sempre vem que empurrar uma garantia estendida em cima, né? Que é uma outra modalidade de garantia. Muita gente não sabe que tem a garantia legal do código, né? Que são os 90 dias, e tem a garantia contratual. Então, quando alguém chega assim, televisão, Samsung, 1 ano de garantia. Não é 1 ano, é 1 ano e 3 meses. A não ser que ele coloque, né? 1 ano, incluindo a garantia legal. Se ele botar incluindo 9 meses da garantia contratual. Mas geralmente eles falam assim, não, 1 ano de garantia. Aí não é 1 ano, é 1 ano e 3 meses. Aí vem essa questão de garantia estendida, que nada mais é do que um seguro, né? Eles fazem um seguro daquela mercadoria para lhe vender. Então, não é uma garantia estendida, é um seguro. Tem que pagar. E tem que analisar as cláusulas, porque às vezes estão ali em letras pequenininhas,
dizendo que tem isso, aquilo, cobre isso, cobre aquilo, e quando o consumidor vai querer exercer a garantia estendida, não cobre. Agora, para um leigo, diante dessas questões técnicas que os senhores colocam muito bem, e está fácil para ser compreendido também. Como foi dito aqui também, que boa parte da nossa população está excluída de todo esse processo de internet, compra eletrônica, nem sabe o que é direito de arrependimento, enfim. Como abreviar, como tornar isso realmente mais claro para o nosso ouvinte? Evidente que nós temos aí os grandes profissionais como os senhores, né, que destrincham realmente essa situação quando são, portanto, procurados. Mas no dia a dia, para eu realizar a minha compra, que garantia eu tenho como leigo no direito de que não vou ser passado para trás? A gente sempre orienta, doutora Maria Luísa. A gente sempre orienta aos consumidores que, na dúvida, ele busque o seu direito, ele busque o PROCON, ele busque o consumidor.gov, que é uma plataforma que a gente vai até falar agora um pouco mais sobre ela. O consumidor.gov, ele garante que aquela reclamação seja lida pela empresa e respondida no tempo hábil. Então, se o consumidor se sentiu lesado, ele deve buscar um advogado de sua confiança e mostrar essa documentação. Tudo, os prints que ele tiver de compras, fatura de cartão de crédito, tudo vai servir para ele conseguir pleitear o seu direito. E, doutor Floriano, quer dizer, como é que o senhor vê também esse aspecto? Existem consumidores e consumidores. Nós atuamos muito na área do consumidor, mas a gente sabe muito bem que, infelizmente, né, sim, já chegou muita gente lá no meu escritório. Doutor, tem uma causa aqui para o senhor. Quanto é que a gente pode tirar da empresa tal? Rapaz, não é quanto a gente pode tirar. Tem que ver realmente o seu direito, tem que ver. Eu acho que o consumidor, você falou uma coisa certa, Maria Luísa. Ele tem que procurar os direitos dele. Mas, às vezes, o dano moral, infelizmente, se banalizou. E a justiça se aproveitou disso para negar. Dizer que é um simples constrangimento, não é dano moral. Infelizmente, hoje, o Poder Judiciário, em algumas instâncias, isso não é dano moral, isso é um simples constrangimento. Eu vou dar um exemplo mais tarde aí de uma questão. Ô, Walter, eu complemento a sua pergunta, que ainda é regra, é lei, que todo estabelecimento, principalmente os presenciais, devem constar de forma visível ao consumidor o Código de Defesa do Consumidor. Então, ainda que o consumidor não tenha acesso à internet, a essas coisas, mas ele estiver na loja, ele tiver alguma dúvida, ele tem que perguntar ao vendedor, ao fabricante, o código tem que estar lá disponibilizado. Então, ele tem que estar ciente quais são seus deveres e direitos. E, complementando o que Floriano falou, essa questão é porque as pessoas também acreditam muito que assim, só tem direitos. Não, a gente tem que ter cuidado. São deveres e direitos. Porque às vezes você faz a compra de um produto, você tem um dever de cumprir com o pagamento das parcelas, as condições, as cláusulas que são impostas. E essa pessoa não pensa nisso. E os meus direitos? Não, são direitos e deveres. É uma relação entre duas partes, onde o consumidor, de fato, ele é o mais vulnerável, ele é o mais fraco, ele é o hipossuficiente nessa relação. Mas vale salientar que tem direitos e deveres. E que, ainda que ele não tenha acesso a computador, a compra online, etc., todos os estabelecimentos devem ter cópia física ou virtual do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Mas na nossa realidade... Uma vênia, Walter, pois não, o meu direito Floriano começa onde o seu termina e vice-versa. Sim. Então é a grande realidade. Sim. Porque você tem hoje, voltando só essa questão do dano moral, o dano moral no Brasil ficou, posso dizer, vulgarizado. Vulgarizado porque eu conheço casos de chegar, de uma pessoa chegar comprou uma pulseira de prata, a pulseira escureceu, porque às vezes a prata escurece, dependendo da pele da pessoa, do suor. E chegar, olha, não quero mais porque escurece. Tudo bem. Então, o dia de volta, não, mas eu quero R$2.000 dano moral. Qual foi o dano moral, pelo amor de Deus, que teve numa pulseira escurecer? Não teve. Então, agora, quando você pega depois um caso que realmente ocorreu um dano moral, o consumidor ele foi lesado, ele foi humilhado. Por conta da situação exatamente, que o judiciário já se encontra. Exatamente. Tem uma questão que nós vamos tocar adiante, que já que estamos falando em contemporaneidade, né, do direito do consumidor, as coisas mais contemporâneas, que é a questão de cláusulas contratuais totalmente nulas. São piores ainda. Existem as cláusulas leoninas, que são anuláveis, e existem aqueles contratos em que você diz o seguinte: assina o contrato dizendo que concorda com o contrato de gaveta que está arquivado em tal lugar. Você nem sabe onde está esse contrato. Isso acontece direto em locador de veículo. Locador de veículo. Você chega na locadora para alugar um carro, aí aluga um carro. Aí você aluga o carro. Agora, né? Não comprar o carro, alugar, né? De carro. Isso aí é questão perigosa. Eu vou até contar o porquê da coisa. Sim. Alugar um carro, você chega na locadora,
X aí, aluga um carro. Aí dá aquele contratozinho desse tamanho, você vai ler, aí, sim, não, aí tu assina. Só que ali dentro tem uma cláusula que diz assim: esse contrato é regido pelo contrato principal que se encontra arquivado no cartório de documento da cidade de São Paulo. Que ninguém conhece o teu. Que ninguém sabe o teu desse contrato. Aí quando você vai reclamar alguma coisa, aí ela, não, doutor, está no contrato, artigo tal, mas como artigo 150, se eu assinei um contrato, só tem 10 cláusulas. Não, mas tem um contrato mãe. Isso quando não tem ainda casada, né? Exatamente. Não é mesmo? Aí o que acontece? Hoje em dia se deve tomar cuidado. Por quê? Está crescendo no Brasil a modalidade carro por assinatura, que tinha muito em empresas, hoje está se passando para as pessoas físicas. Que torna-se talvez mais vantajoso ou não, porque muitos acham que o carro é um bem que vai depreciar de valor, tal. Então é melhor se alugar, ter todas as despesas pagas pela locadora e não se preocupar com isso. Isso é um pensamento de pessoas, tem uns que acham que vale a pena, tem uns que não vale, mas o perigo está aí. Eles fazem um contrato com você de 3 anos, se você atrasar 15 dias, porque é no cartão de crédito, vamos admitir que esse cartão de crédito esse mês deu um problema, estourou o cartão. O que acontece? Até foi extraviado, roubado o cartão, eles vão mandar aí eles vão pegar, aí eles vão debitar, não conseguem debitar. Eu estou dizendo que você tem um caso concreto que chegou para a gente no nosso escritório. A pessoa teve esse problema com 25 dias de atraso. Veja bem, nem a questão da mora, que é de 60 a 90 dias, que é estipulada em lei. Entendeu? Chegou um cidadão na porta da casa desse cliente. Me devolva o carro que você está devendo à locadora X. Aí disse, não, mas peraí, eu não estou conseguindo nem pagar, eu estou tentando ligar para lá, só aceita um pagamento se for no cartão de crédito, meu cartão está sem limite, não sei o quê. Eu quero pagar, aí começa a confusão. Walter, sabe o que aconteceu com esse cliente meu? Sim, me conte. A locadora prestou uma queixa de furto e apropriação indébita contra ele. Ele estava rodando, a polícia rodoviária parou ele, esse carro é roubado, esse carro é furto. Já peguei um caso de uma empresa famosa que alugava carros dessa mesma modalidade, na Bahia, inclusive. E aconteceu a mesma coisa. Ele estava lá na obra e chegaram indivíduos se apresentando como... Mas isso não é comunicação falsa de crime? Não, a veja gente só. até pode pensar em golpe nesse veja caso. só, por que acontece? Nos Estados Unidos não existe a questão da legalidade, busca apreensão, né, a atenção de posse, porque lá realmente o pessoal vai lá e pega o carro na força e leva. Então, estão querendo que no Brasil seja a mesma coisa. Chega simplesmente o pessoal de locadora e quando você liga para a locadora, que é isso? Não somos nós não, é o pessoal do rastreamento que faz isso. Eles se esquivam disso. Terceirizam toda a operação. Aí e o que acontece? terceirizar a culpa. Veja só, prestaram queixa de furto e apropriação indébita contra o meu cliente. Veja os absurdos. Esse carro foi preso na cidade de Caruaru, no interior de Pernambuco. Eu não sou penalista, mas eu acredito que, pelo que eu sei de penal, o crime vai ser processado onde ocorreu o crime. No caso, se houve o crime de furto, então foi ali que tem que correr. O indiciamento foi feito por uma delegada de uma delegacia do Recife, dizendo que o carro foi preso em outro lugar, e eles juntam um contrato dizendo que é mensal, que renovável mensalmente, quando o cliente tem um contrato de 3 anos, para ele dizer que passou do prazo ali e já é apropriação indébita, não devolveu o carro. Aí eu lhe pergunto, aqui é onde eu queria chegar, o que é o dano moral? Esse cliente meu foi a polícia rodoviária que parou, certo? E foram até educados. Quando viu que ele não era nenhum bandido, até trabalhava com venda, chegou para ele, olha, esse carro está queixa de furto. Disse, não, olha o contrato que eu tenho aqui com a locadora tal. Esse carro é carro por assinatura, não sei, carro zero e tal. Aí, mas teve jeito, né? Vamos para a delegacia. Fui para a delegacia, ele ficou sem o carro tal. Aí ele chegou para mim e falou assim, doutor, imagine se fosse um carro descaracterizado da Polícia Civil, que viesse atrás de mim, eu ia ficar com medo de um assalto e ia correr, e eles iam atirar em mim. Podia ter, a pessoa correr risco de vida, inclusive, porque a polícia ia achar que ele fugiu, que era um bandido, que está com queixa de furto. Então tá com queixa de furto, é apropriação indébita, então vamos atirar no bandido. A pessoa pode até perder a vida. Aí eu lhe pergunto, aí você chega, bota um dano moral, porque isso é um dano moral, isso não é um mero constrangimento. Aí você chega na justiça, bota um dano moral, valor, não, doutor, isso aí é enriquecimento ilícito, eu vou dar R$2.000, R$3.000. Isso não existe, isso não existe, um negócio desse. Porque Quer dizer, se fosse num outro país, pegando os Estados Unidos, seria diferente em termos de valores de indenização? Exatamente. Nos Estados Unidos você vê indenizações altíssimas de 2, 3, 4, 5 milhões de dólares, entendeu? Quando a pessoa realmente tem um problema. Você, até de cigarro, as indústrias de tabaco lá sofreram inúmeros processos, milionários, né? Aí você chega no Brasil, uma modalidade que está se tornando frequente, que é a carro zero por assinatura, que as locadoras, as grandes locadoras estão fazendo, até as próprias montadoras também estão fazendo isso. Entendeu? Todo mundo está fazendo, deixou de ser pessoa jurídica para ser pessoa física. Se a pessoa der uma, coitado, passar 15, 20 dias sem pagar, chega um cara na sua porta, lhe esculhambando, dizendo que você tem que devolver o carro. Se você não devolver,
presta uma queixa de furto e você responde depois por um processo de apropriação indébita, criminal. Às vezes a empresa tem esse interesse porque ela vai acabar ganhando mais. É a questão de só pensar no lucro. Ela vai ganhar Exatamente. mais pelo E o descumprimento que do eu acredito contrato. que eles e da fazem multa. isso até por uma questão de intimidar o consumidor, para ele não botar um processo. Não, vamos botar esse processo em cima dele que eles vão... Mas aí é que está, onde é que o consumidor que enfrenta esse tipo de situação ele pode se defender? Ele tem que procurar imediatamente... Quer dizer, o nosso Código de Defesa do Consumidor, de alguma forma, o protege dessa situação? Nesse caso, eu digo que a pessoa... Eu acho que não é nem questão de PROCON. Isso é uma questão de procurar joga um profissional do direito mesmo. Não, porque cabe tanta coisa. Nesse caso em tela que eu estou lhe dizendo, cabe uma queixa na Corregedoria da Polícia Civil contra esse delegado que inventou que o crime correu na delegacia dele. Tem tanta coisa aí que envolve... Então, isso eu deixo até um alerta que isso lá em Pernambuco está acontecendo direto. Sim. Não, Entendeu? Como acontece lá, pode acontecer no resto do Brasil também. Então, é uma coisa para ficar logo atento. Gente, acontece um negócio desse, não entrega o carro, preste logo uma queixa na delegacia. Você presta a queixa primeiro, que está sendo ameaçado, que eles estão... Porque quando eles forem prestar a queixa, para lhe intimidar de você, porque eles fazem a coisa totalmente absurda. Não, vamos prestar aqui agora a queixa. Eu acho interessante, já levou o carro. E esse cliente meu, o que ele fez? Quando ele perdeu o carro, para não ficar com o nome dele sujo, foi lá e pagou. Aí no que estava devendo, dividiu lá em 2 vezes, 2 boletos, aí eles aceitaram, né? E pagou. Falei, poxa, por que não fizeram isso quando eu estava com o carro? Não aceitaram, eu pagava até de uma vez só. Sim. Aí pagou e ainda chegou para ele aí, 15 dias atrás, o Ministério Público lá dizendo, só está com um processo agora, vem cá, vamos fazer um acordo de perspecção penal. Aí disse, meu Deus, vou fazer uma perspecção penal de um crime que eu não cometi. Eu não roubei nada de ninguém, eu não furtei, eu não cometi crime de apropriação indébita. Aí, infelizmente, o Ministério Público força para a questão de... O consumidor fica vulnerável até para outras esferas, como a esfera criminal. Totalmente O vulnerável. código, ele protege, sim. E Doutora o consumidor, ele deve procurar um advogado. Como ele disse, isso aí não é caso de PROCON, mas o PROCON é uma via alternativa, digamos, administrativa para tentar resolver as questões de relações de consumo. E se o PROCON não resolver, porque, como disse, é uma via administrativa, sim, ele não tem um poder para poder dizer faça, cumpra, devolva, pague, estorne. Ele vai tentar mediar. Se, no caso, o consumidor, ele pode procurar. O ideal é procurar um advogado, contratar para poder defender os seus direitos. E caso ele não tenha condições financeiras, ele pode se dirigir à Defensoria Pública, exatamente, que vai representá-lo. Então, tem a proteção, sim. Ainda que... juizados especiais, até 20 salários mínimos, não precisa de um advogado. Agora, eu aconselho o acompanhamento, porque a ação tramita de uma outra forma. Uma questão dessa é uma questão bastante complexa, não é simplesmente chegar para uma queixa em juizado. Não, assim, falando de um modo geral das relações de consumo, onde o consumidor tenha seu direito violado. E eu até ressalto uma coisa, a gente tem vários problemas no Brasil em si, no judiciário, questões de valores irrisórios, absurdos de indenizações, mas a gente também tem que ressaltar que nós temos um dos melhores códigos de defesa e proteção do consumidor. A forma como ele vem sendo aplicado pelo judiciário é uma coisa, mas que tem, em tese, escrito ali no seu regimento a proteção, nós temos um dos melhores códigos de consumidor do mundo. Isso é respeitado, né? Isso é respeitado. Agora, eu sempre alerto. É porque as pessoas só pensam nos direitos. Existem direitos e deveres. Então, às vezes, você não cumpriu o seu dever, você perde o seu direito de reclamar também. E é até interessante que se mostre isso à população. A população deve saber dos seus deveres para ele poder alegar o seu direito em um momento oportuno em que ele esteja tendo esse seu direito violado por parte das empresas e do fornecedor. Então, esse trabalho de conscientização que a OAB muitas vezes faz, o PROCON às vezes faz também, e os advogados que militam nessa área, é de extrema importância para que o consumidor se sinta de fato amparado, que ele conheça primeiro os seus deveres para poder alegar um direito seu que esteja sendo violado. Eu concordo com você, Marilene. E eu coloco um assunto aqui, já que estamos falando dessa questão, né? Como também já tem aqui o assunto também a questão do superendividamento, ou seja, uma coisa amarrada com a outra. E falamos aqui na legislação que protege realmente o consumidor. Mas o consumidor, ele sabe como se proteger, uma vez que boa parte da nossa população não tem a devida educação financeira. Quem é que responde? Eu acho interessante, você falou agora, realmente o que a gente ia falar, o consumidor, se você chega para muito consumidor, diz assim, vai ao PROCON. Não, vou não, porque o PROCON não dá dano moral, não. Lá a condenação que dá em favor do fundo, né, para o consumidor. Quer dizer, isso é falta de conhecimento. Exatamente. Falta de educação. Ele tem que ter uma educação, tem que ter uma educação consumerista. O
consumidor teve os seus direitos atingidos, ele tem que ver o que é realmente um dano moral, o que não é. Vai ao PROCON, se consegue resolver ele no PROCON, resolveu, ótimo. Não, eu não vou pro PROCON porque lá não dá dinheiro não dá indenização não, só dá no juizado. Em 2021 foi aprovada a PL do superendividamento, que mostra, né, realmente, o consumidor, ele não tem uma conscientização, um conhecimento desse consumismo exacerbado, dos seus direitos, e não há também uma educação financeira. Embora tenha sido aprovado que o tema educação financeira deva ser ensinado desde a escola, que eu acho isso interessantíssimo. Como eu acho também que deveriam ensinar nas escolas noções básicas do direito. Porque a pessoa, independente de fazer o direito ou não, ele ia saber o que ele tem direito, o que ele pode, o que ele não pode. Então, o superendividamento, ele veio nesse sentido de educar o consumidor nas suas relações de consumo, uma educação financeira, porque ele muitas vezes, por falta desse conhecimento, ele hoje tem uma dívida que não consegue pagar. A dívida dele é muito maior do que o rendimento dele. E ele olha para onde é que eu vou. Então, a PL do superendividamento, ela veio ajudar nesse sentido de uma conscientização a campanhas. Né? Acredito que nesse mês de setembro venham diversas campanhas, já que estamos em comemoração hoje ao Código do Consumidor, para ensinar como fazer. E aí fala, e é que eu que já estou totalmente endividado, o que eu faço? Procura o estabelecimento, o banco, os órgãos de consumidores, a defensoria ou o PROCON, que eles vão direcionar, vão intermediar com as empresas para que haja um parcelamento, né, em que ele possa pagar dentro da condição do salário dele naquele momento. E a ideia é que lá na frente a gente venha colher os frutos dessa conscientização que está ocorrendo agora. Eu até sempre disse, desde a escola deveriam dar essas noções básicas de direito e de educação financeira, principalmente. Porque hoje, ainda mais pós-pandemia, o atual cenário econômico que o Brasil se encontra hoje, o que mais temos são brasileiros endividados. Deixa eu aproveitar e acrescentar aqui para as doutoras Ana Carolina, doutora Carla, doutor Floriano, doutora Maria Luísa, doutor João. Quer dizer, quando falamos aqui na questão da educação financeira, e olha que o número de brasileiros endividados, realmente os superendividados, é algo assim impressionante. Ainda mais do que a população de 2, 3 países juntos. A questão é justamente essa. Quando se fala que o brasileiro não tem o hábito de ler contrato, que existe muita coisinha que ele, nas entrelinhas, que ele não sabe entender, a não ser um profissional como os senhores, né, que entendem perfeitamente. Aí vem aquela pergunta, há interesse do fornecedor, de quem vende, vamos colocar assim, de que tenhamos um consumidor sabido, aquele que realmente conhece os seus direitos e questiona ali diante do balcão, há esse interesse de termos, portanto, aí o fornecedor. Vou lhe responder uma coisa aqui a você. Está muito confortável a condição atual. O direito de informação, na verdade, no meu humilde entendimento. É o principal direito que o consumidor tem, né? O direito de informação. Exatamente. É o principal direito, mas quase nenhuma empresa cumpre 100% daquele dever de informação clara, como deve ser, sem propaganda enganosa, sem contrato com entrelinhas, sem contrato abusivo. Então, é realmente uma situação que principalmente propagandas, o direito de informação deve ser de maior forma divulgado com relação a esses fornecedores, porque é o direito que é mais atingido. É o direito que é mais atingido hoje. Eu queria fazer uma ressalva aqui, mas voltando só um pouquinho, que eu acho que é importante também, acho que além de todos esses, enfim, né, todas essas ferramentas que todo mundo já falou, eu acho que é importante também a gente, nesse papel educativo, mencionar o papel dos órgãos reguladores, né, assim, então das agências, enfim. Então, eu acho que principalmente essas questões que são mais populares, vamos dizer, do direito do consumidor, questões aéreas, então tem todos esses setores, vamos dizer, ou a maioria, vamos dizer assim, dos setores, tem agências reguladoras e órgãos reguladores para justamente ajudar esses fornecedores, ou enfim, a tá andando meio que na linha, assim. Então, eu acho que também o papel do consumidor é acionar esses recursos, né, para que esses grandes órgãos, né, consiga fiscalizar, consiga de uma forma mais efetiva, entendeu? Porque
é um papel realmente assim, o consumidor tem que fazer a reclamação para a agência poder olhar, ou o órgão poder olhar, para que fiscalize, para que chegue isso no consumidor, no fornecedor, ou enfim, naquele que vende, né? Ou de que oferece serviço, para que ele também se regule ao mercado, né? Não só ao próprio Código de Defesa do Consumidor e todas as regulamentações e as leis, mas para que ele também esteja ciente de que as pessoas estão olhando para ele, estão olhando para as ações, como é que ele está se posicionando, como a Maria Heloísa falou, essa questão de propaganda enganosa, que às vezes tem setores que são bem tendenciosos a esconder algumas questões. Então, assim, eu acho que é um papel realmente de educação aí de toda a população, de quem consome, de quem vende, de quem fiscaliza, de todo mundo, assim, porque se todo mundo fizer um pouquinho e sinalizar, a gente vai conseguindo aparar as arestas, eu acho que melhorando e equilibrando essa relação de uma forma mais fluida, vamos dizer assim. Muitas dessas agências reguladoras têm os canais de reclamação, os canais de sugestões de fácil acesso ao consumidor. Então, a Anatel, a ANEEL, a gente vê essas agências reguladoras de energia, de aviação. Tem aquele canal de denúncias em que o consumidor tem por direito reclamar os seus direitos e, principalmente, forçar aquela agência a fiscalizar de uma melhor forma o funcionamento dessas empresas. E aí, voltando um pouquinho o que o Floriano tinha levantado, eu acho que também, assim, um pouquinho de consciência e do dever do consumidor de que ele fazer essa reclamação e não ter um benefício com isso, pontual, né, da indenização do dano moral, também ajuda a regulamentar essas atividades, claro. Entendeu? Então, assim, você pensar só no seu benefício próprio, é porque é meu direito, né, porque eu queria ganhar dano moral, ou porque eu queria ganhar dinheiro, exatamente. Não é só isso. Não é só isso. Então, o direito do consumidor não é só isso, não é só a indenização por dano moral. Exatamente. Nenhuma fonte de renda. Volta, você falou uma coisa interessante nessa pergunta que você fez, eu vou mais além. Pois não. Você perguntou, é de interesse das empresas, né, deixar o consumidor mais sabido? Eu digo o seguinte, eu vou mais além. Tem um ditame popular que fala que um povo inteligente não é bom para um determinado tipo de governo. Exato. Existe esse ditame? Não, porque para que você vai dar educação ao povo? O povo ficar sabido? O povo ficar sabido, o povo não vai ser mais enrolado. Isso, eu estou aqui citando A ou B. Mas existe esse ditame popular que não é interessante para o governo querer um povo muito inteligente. Então, é a mesma coisa das empresas. Eu lhe digo uma coisa, a questão da educação, ela tem que vir, da educação do consumidor tem que vir de berço. Tem gente que tem 3, 4, 5 cartões de crédito e não tem dinheiro para pagar o de um. Eu vou dar um exemplo. Acham até que o limite o cheque especial é um dinheiro dele. Todo mês ele vai lá, faz parte do salário. Faz parte do salário. Eu achei interessante ele engloba isso como dele, que não é. Falta de educação. Falta de educação. Eu tenho um zelador no condomínio, tem casa lá em Gravatá, em Pernambuco. Ele deve ganhar o quê? Não ganha R$2.000. Ele tem um cartão de crédito de R$25.000 de limite. Aí eu cheguei para ele, rapaz, tu tem um cartão de crédito? Doutor, se eu quiser comprar, pode comprar aí, não tem problema nenhum não, viu? Pode botar que o limite aqui é alto. Disse, não, quero não, tô obrigado. Não, porque o povo, todo mundo da minha família compra, aí chega no dia do vencimento, todo mundo junto o dinheiro, aí o limite aumentando. Aí eu cheguei para ele, rapaz, como é que tu ganha nem R$2.000? Tu tem um limite de R$25.000. Isso o dia que não começarem a pagar, isso vai ser um pipoco na sua vida. Mas não deu outra coisa. Quem empresta não pagar e começa não deu outra coisa. 6 meses depois ele chegou para mim, doutor, eu queria botar na justiça que não, porque o cartão não paguei, ele está me cobrando 35 mil. Tá vendo agora como é que acontece? Porque a pessoa não tem noção. Ele faz parte. Exatamente, aquilo não. O limite do cartão, o limite do cheque especial, exatamente. O rendimento dele, e aí ele pode consumir. Devo não nego, pago quando puder. Exatamente. Então, aí, quer dizer, aí como você falou, direitos e deveres. O direito e o dever. Quer dizer, se você ganha R$1.000, você não pode ter um cartão de crédito de mais de R$300, que é 30%. As parcelas não podem ultrapassar. 30% do complemento de sua renda. Onde o cara tem 1.000, aí tem 3, 4 cartões de crédito, cada um com 5 mil, onde é que esse camarada vai pagar? Onde nos leva também não a concluir, né? É evidente que nós também aqui não estamos generalizando, apenas aqueles pontos que chegam ao nosso conhecimento, onde, claro, né? Como o senhor muito bem citou, uma pessoa ganha 2.000 tem um cartão de 25 mil. Quer dizer, até que ponto as empresas, de alguma forma, elas têm também a sua responsabilidade nessa questão do superendividamento. Elas são totalmente irresponsáveis ao ponto que dá um limite. Ao ponto de dar um limite para o cidadão. Porque tem que ter um controle de quanto é que você ganha, qual é o seu poder de comprometimento da sua renda. Mas não. Basta você dar um cartão de 1.000, aí começa a comprar, pagar, aquele negócio vai pagando direitinho, né? Vai aumentando o limite. Não era para aumentar.
olha, vamos aumentar. Agora eu quero saber qual a sua renda atual comprovada. Não, continua R$ 1.500. Então você vai continuar com o mesmo limite de cartão de crédito, que o senhor não está pagando direitinho. Ah, mas eu quero que, ó, mesma coisa, você pega um cartão de crédito. Não, o senhor vai pagando direitinho, que vai aumentando o limite aí, vai aumentando. E o salário da pessoa não aumenta proporcionalmente ao limite do cartão. Um ponto interessante. As empresas, elas têm a responsabilidade, mas no caso, como ele falou, que é irresponsável a atitude delas. Porque elas estimulam. Para ela não é vantajoso o consumidor ter essa consciência. Ela não pensa nessa questão dos 30%. Então, ela prefere o que é bom para a empresa. O consumidor inadimplente. O consumidor leigo. Porque ele vai consumindo cada vez mais, vai gerando a dívida, nunca sai dela. Observe, a pessoa, aí ele deu esse exemplo, ganha R$2.000, um cartão de 25 mil. Agora, vamos supor que você, Walter, ganhe 20 mil, seu cartão é de 10, você paga regularmente, todas as faturas, não paga o mínimo, nada disso, paga integral, pede para aumentar, a empresa não aumenta. Você não é um bom cliente. Você não é um bom cliente. Não é inadimplente. Você quer contratar um empréstimo, você não tem limite, aí você pergunta, por quê? Se eu estou em dia, se eu não tenho... Porque eu não dou lucro. Exatamente. Mas aí vem aquela... da inadimplência, muitas vezes, principalmente com relação a cartão de crédito. O lucro vem justamente daquela parcela que ele já está contabilizando e vendo que ali tantos por cento daqueles consumidores vão ficar inadimplentes por um certo período e ali vai ser embutido no lucro da empresa. Então, mas aí tem aquela pergunta, a empresa que não recebe quebra. Como é que elas não quebram, então? Não quebram porque existe a teoria do risco do negócio, elas já calcularam tudo. O valor final do produto já está tudo estipulado. Um exemplo, você tomou um empréstimo de R$1.000. Um exemplo bem alto, assim, básico. Ele estabelece a taxa de juros absurda, né? Sim. Então, esses R$1.000, ele divide em 36 meses. Com a entrada para daqui a 3 meses. Quando você vai ver, esses R$1.000, a pessoa vai pagar 10 mil. Aí, se for olhar, a primeira parcela, olhando da primeira para o fim, está pagando juros. Tanto que, se quiser antecipar as parcelas, a orientação até que pague das últimas para trás. Porque você está pagando o valor real da dívida. Então, o banco não quebra, a empresa não quebra. Quando ela diz para você que o produto custa R$1.000, ela já calculou todo o risco. Nós temos muita coisa para conversar. Estamos vencendo aqui a primeira hora do nosso debate. Peço licença ao doutor... Enfim, pedimos licença aqui, portanto, ao doutor Floriano, ao doutor João Pedro, à doutora Maria Luísa, à doutora Ana Carolina e também à doutora Carla Simas. Nós vamos sair para o nosso intervalo, já a gente volta e vamos entrar na nossa segunda hora desse nosso debate em torno do nosso Código de Defesa do Consumidor, hoje completando 33 anos de existência. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 10 minutos. Vamos entrando então na segunda hora do nosso debate aqui na Rádio Justiça em torno do nosso Código de Defesa do Consumidor. Hoje completando 33 anos, portanto, de existência. Aqui conosco estão nossos convidados, como a doutora Carla Simas, doutora Ana Carolina Agostinho Álvares Cruz, doutor Floriano Teixeira Filho, doutora Maria Heloísa Barros e também o doutor João Pedro Leite Barros. Bom, doutor João Pedro, como eu disse, né, na primeira parte do programa, iremos falar mais em torno da parte boa, né, dessa ferramenta chamada internet. E é evidente que nessa primeira página também abordamos aí a questão do superendividamento, porque que até hoje não temos, portanto, aí uma educação financeira mais firme, né, para poder ajudar o consumidor a tomar, portanto, aí as suas decisões. Mas nessa segunda parte, o importante também é o alerta, né, alertar, portanto, aí aos nossos consumidores em termos de práticas abusivas, empréstimo consignado, em que pese que temos a Lei Geral de Proteção de Dados na relação de consumo, mas mesmo assim é importante que o consumidor fique realmente, de certa forma, orientado para não ser, portanto, aí a próxima vítima. Mas a plataforma consumidor.gov, de alguma forma, no que ela pode ajudar o consumidor a não ser a próxima vítima, doutor João Pedro? Opa, perfeito. A plataforma consumidor.gov, ela, na verdade, é uma ferramenta que serve de aproximação entre consumidor e fornecedor.
ela faz esse approach, essa relação entre os dois e para tentar facilitar, claro, a resolução do conflito. Hoje, a Senacom, né, através da Secretaria Nacional de Consumidor, através do Secretário Nacional, tem alguns dados, inclusive indica alguns dados que realmente são dados importantes. Aproximadamente 80% das pessoas, das consumidoras e dos consumidores que buscam essa plataforma conseguem resolver o conflito. Agora, o importante é que a gente perceber dois grandes detalhes. Primeiro, a plataforma, ela por si só não resolve o problema. Ela faz essa aproximação. O consumidor traz uma reclamação, o fornecedor tem um tempo para responder essa reclamação e, em sequência, a plataforma pergunta se seu direito foi satisfeito ou não. Ela não entra no mérito, ela não atua propriamente em prol no substantivo fático, prático, substancial do consumidor. Ela não é fiscal. Ela não é fiscal. Ela facilita. Uma intermediadora. Ela é uma intermediadora. E realmente é muito importante. Todas as ferramentas que o cidadão tem para resolver o seu conflito, ela hoje, sem dúvida nenhuma, é um instrumento válido para que ele tente solucionar aquele problema que muitas vezes ele não consegue, liga para o call center, anota o número de protocolo e não consegue resolver a questão, muitas vezes através também do chat online, ou seja, a plataforma é mais um caminho para solucionar. Agora, se você não conseguir resolver através da plataforma, eu não tenho dúvidas, é importante que o consumidor busque o poder judiciário. Cidadania efetiva, nada mais é do que buscar os seus direitos. Deixa eu colocar aqui um assunto para que os senhores, de alguma forma, possam, dentro do possível, levar o esclarecimento aí e até mesmo a orientação para o nosso público ouvinte, como eu pontuei aqui, para que ela não venha a ser, portanto, aí a próxima vítima. Ou seja, uma ferramenta fantástica como essa, que é a internet na realização das suas compras. E fantástica quando corre tudo bem, quando tudo, de certa forma, está dentro da normalidade e principalmente dentro da honestidade. Mas e quando entram aqueles que de alguma forma querem se dar bem em cima do incauto, em cima daquele que não tem, portanto, aí o ato de conferir, de saber que está certo, aperta qualquer tecla, passa a senha para quem pedir ou algo semelhante. Quer dizer, como evitar ser a próxima vítima e quais são os golpes mais comuns, mais simplórios que muita gente, infelizmente, ainda cai. Quando eu falo simplório, porque fisicamente ainda temos aí o conto do bilhete, né? Que a pessoa não é abordada, golpe de 1930, 1920, até hoje tem gente que cai. Agora, dentro dessa nova ferramenta, portanto, aí chamada internet na realização de compras, como ter o cuidado para não ser, portanto, aí a próxima vítima? É possível, quando aqui nós debatemos que não temos a tal da educação financeira e que muitos ainda hoje desconhecem, portanto, que vem a ser essa ferramenta internet? Será que esses que não lidam com a internet estão salvos, portanto, desse tipo de ataque? A palavra está posta. Quem se habilita? 1, 2, 3. Doutora Maria Luísa. Com relação a esse tipo de golpe, principalmente no ambiente virtual, que a gente vê hoje frequentemente, todo dia, o consumidor ele tem que estar atento em alguns detalhes, como, por exemplo, proteger as suas senhas, não dar a senha do seu consumidor.gov, a gente vê muito. Dei para um parente para resolver uma situação, dei para um conhecido que estava na rua, estava no banco. Então, assim, são os cuidados gerais que o consumidor deve ter. E também, como bem você falou, Walter, existem golpes ainda de antigamente. No meu estado teve um golpe agora recente, essa semana. É o Piauí. No estado do Piauí, teve um golpe recente em que uma quadrilha fazia empréstimos fraudulentos em um banco, tinham até participantes do banco, e a forma de captação chamou muita atenção, porque como muita gente achou que seria pela internet, mas não, eles iam nos bairros, eles até em carro de som rodavam, olha, a gente consegue empréstimo aqui de 20 mil, de 30 mil no seu nome. Então, foi uma quadrilha realmente que foi, nessa semana, preso boa parte dos seus integrantes, que estava aplicando de uma forma antiga. Então, assim, o consumidor ele não deve estar atento só no ambiente virtual, mas também em todos os ambientes em que ele convive. E uma dica muito importante é sempre desconfiar quando a facilidade for muito grande naquele negócio. Quando o preço for muito barato. Barato. Não existe almoço de graça, né? Eu também oriento que verifique se na plataforma está lá o HTTP, se é o site mesmo da empresa.
não entrar em links enviados pelo WhatsApp, por SMS, ou que receba no e-mail, porque aí pode ser um golpe. Se você pretende comprar algo de determinada empresa, prestador de serviço, vai direto na página deles, faz o seu login, depois lembra de fazer sair da página, evitar usar Wi-Fi, redes públicas, porque fica bem disponível. Não salvar os dados do cartão, porque tem aquela caixinha, clique aqui para ficar salvo. Então, as pessoas podem fazer compras contínuas no seu cartão de crédito. Verificar no site da empresa se tem lá o CNPJ dela, caso tenha algum problema, se tem endereço fixo. Às vezes a empresa até coloca nossa missão, quanto tempo da empresa tem de funcionamento. São pequenas dicas que o consumidor deve estar atento para evitar cair em golpes e que, caso ele verifique uma dessas, já comece a suspeitar. Mas eu acho que o grande chamariz e as pessoas gostam, haver algo muito barato. O produto é R$1.000, está por 100, por 200. Tem alguma coisa errada aí? Outra questão Doutor que Floriano. deve salientar é a questão das abordagens, né? Alguém liga para você e diz assim, quem está falando com o seu fulano? Pois não, olha, diga os 3 últimos números do seu CPF, os 3 primeiros, para não haver quebra de sigilo bancário. Mas, rapaz, quebra de sigilo bancário vai ter se eu lhe entregar os números do meu CPF para você. Aí sim, eu estou quebrando meu sigilo, que eu estou dando um documento meu. Então, isso é direto. Aí, eu estava conversando outro dia com uma pessoa que tem uma empresa de cobrança. Não, mas a gente faz isso para outra pessoa não receber a ligação. Assim, meu amigo, você está cobrando alguém, você está ligando para aquela pessoa, sabe que o número daquela pessoa, você quer que a pessoa dê os dados a você. E eu acho isso uma forma totalmente desnecessária do empresa estar cobrando. Uma empresa dessa eu nunca contrataria para cobrar dívida de meu escritório, alguma coisa assim. Não, diga seu CPF aí que o senhor está devendo. Não tem lógica uma coisa dessa. Então, isso é uma coisa também que tem que tomar cuidado. Ver oferecer coisa, olha, seu CPF. Vamos entrar no ponto agora, a questão que a doutora vai falar também sobre a questão da LGPD. Nós temos um problema muito sério hoje em dia, porque a questão dos dados públicos, né? Porque hoje em dia o maior fornecedor de dados do consumidor, que eu digo consumidor também, porque o beneficiário do INSS, ele é um consumidor porque ele está pegando aquele dinheiro de empréstimo. A lei é muito clara que 90 dias após o benefício tem que ser bloqueado, não pode ter feito nenhum empréstimo. O INSS já faz o empréstimo, no outro dia está vários bancos ligando para a pessoa, oferecendo dinheiro, certo? Para a pessoa aderir olha, até o LOAS. Você vê, quando foi criado o consignado, ele foi criado há muitos anos atrás, foi o quê? Era só para questão de seletista. Depois passou para o funcionário público, questão de prefeitura, e hoje até LOAS tem. Até Bolsa Família chegou a ter consignado. E chegou na época da pandemia a 45% de comprometimento de renda. Quer dizer, a pessoa que ganha um salário mínimo vai comprometer 45% da sua renda. Ainda bem que até tem discussão aqui na própria Casa no Supremo a questão do LOAS, né? Que parece que ainda não sei, acho que ainda não foi decidido proibição do LOAS. Porque é um benefício que ele não é um benefício durável. Ele pode de uma hora para outra ele ser retirado pela questão, entendeu? Se aquilo ali for uma fraude ou não. O benefício previdenciário é diferente, que você tem aquela questão das contribuições e tal, então não se tira. Mas o LOAS pode de uma hora para outra ser retirado. Basta comprovar que aquela pessoa ali não adere às condições de receber aquele tipo de benefício. Aí você joga o INSS, solta os dados, que ali solta os dados mesmo, as empresas, como é que ele vai saber que o seu benefício está desbloqueado? O INSS soltou os dados. O INSS ele não fiscaliza as instituições financeiras, tá entendendo? Que trabalham com esse tipo de empréstimo. Entendeu? Há uns 2 anos, 2 anos, um ano e pouco em Pernambuco, a doutora Maria Carolina concedeu uma liminar de uma ação civil pública, bloqueando todos os empréstimos, todos os benefícios de consignado do Estado de Pernambuco, durante 90 dias. E determinando também que o INSS cobre desses bancos, que nem sempre são bancos, viu? Ainda tem essa questão. Porque hoje tem as fintechs, tá entendendo? Que se passam por banco, elas se abrigam no guarda-chuva da legislação do Banco Central, mas elas não são bancos. Exatamente. Então, porque o que é uma fintech hoje, para até quem não sabe, né? Esses são os bancos virtuais. Nubank Sim. E outros bancos. Hoje, desses bancos virtuais, o único, se eu não me engano, é o Banco Inter, o Banco C6, o Banco Original. O resto são tudo fintechs.
que pela legislação é para cobrar juros mais baixos, tudo. Mas vai para uma fintech dessa, cartão de crédito, bota juros 10, 15, 20%, que se você for analisar pela lei, ele tem que seguir o Código Civil de 1% ao mês. E por que não segue? Não segue porque não temos fiscalização, infelizmente. Nós tivemos agora um encontro em Goiânia, onde tivemos representantes das agências reguladoras, ANAC, Anatel, ANS. E eu achei interessante foi que o representante da ANAC falou que era um absurdo, que o Brasil era o único país do mundo em que tinha juizado especial nos aeroportos. Nenhuma parte do mundo tinha isso. Aí, assim, graças a Deus que tem, né? Imagine se não tivesse. Como é que seria a questão do consumidor ali naquela hora? Não é? Aí ele veio dizer, não, porque Aí eu cheguei um dado, mostrei a ele, olha, eu queria falar que você me explicasse isso. Ele disse que a judicialização no Brasil é que impede o funcionamento das empresas. Tivemos agora as empresas aéreas do norte do país cortaram pela metade os voos com a desculpa do alto índice de judicialização naqueles estados. Isso é um absurdo. Se a agência reguladora fosse uma agência reguladora séria, ela tirava a licença daquela empresa naquele voo. Se você não está satisfeito, não está dando certo, então pronto. Trabalhe mais, não vou dar para outro que queira. Exatamente. E a concessionária, ela deve prestar o serviço de qualidade não só para aqueles locais em que ela tenha um lucro, como, por exemplo, grandes capitais, ela deve prestar o serviço para o Brasil inteiro, sem diferenças. Então, realmente, esse caso que aconteceu em Tocantins chocou, de certa forma, toda essa parte da proteção. Roraima também. Toda essa parte da proteção do direito do consumidor, em que a gente vê o quanto elas não estão respeitando nem ao Código Civil, nem ao Código de Defesa do Consumidor e nem às agências reguladoras. A gente viu a questão também do pacote daquela empresa que vendeu pacotes de agências, coisas que, assim, 20% do valor de uma passagem normal. Eu gostaria de colocar... Terminando essa questão das empresas de aviação, levantamos um dado, que a Latam, a Gol e a Azul, que são as 3 maiores do Brasil, o índice de reclamações praticamente que atuam. São as que atuam. Os índices de reclamações dela lá fora são mínimos. E no Brasil, enorme. Aí eu perguntei para o representante da ANAT, quem é a culpa? Porque lá eles fazem direitinho. Lá eles têm medo da fiscalização. Tem medo da fiscalização. Agora aqui no Brasil não. Deixa para lá, vamos tocando aí, vamos ver o que vai dar. Já está embutido no valor da passagem. Ele já calcula quantos consumidores, com a porcentagem dos consumidores que vão entrar na justiça quando tem problemas, e aquilo ali já está embutido. Aí o que a gente vê? Um aumento discrepante aí do valor das passagens aéreas e uma prestação de serviço, infelizmente, de péssima qualidade. Quer dizer, essas empresas que prestam, atendem ao consumidor, a exemplo das empresas aéreas, como também outras empresas, a exemplo dessa também, que vende pacote de turismo, 1, 2, 3 milhas. Podemos falar que já tem recuperação judicial, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, não está em segredo de justiça, então vamos nós aqui. Pode falar, não tem problema nenhum. Exato. Por que essas empresas não atuam com seguro? Ou seja, eu vou realizar as minhas compras, ou comprar um pacote, vou viajar daqui a 1 ano, por que eu não posso ter seguro? Como foi dito aqui, quando eu compro uma geladeira, tem ali um seguro, alguma coisa, portanto, nesse sentido. Não, mas aquele seguro ali que é a garantia estendida é opcional. Não, tudo bem, mas nesse caso aqui, para eu não ficar no prejuízo... Porque vai onerar. Algumas companhias, elas já é melhor incluem. Vou dar um exemplo da Latam, quando ao fazer a compra, ele dá uma opção de você marcar um xizinho lá, se você quer o seguro, para caso haja algum imprevisto. Isso até ocorreu até pós-pandemia, né, que teve aquela agonia, de caso haja algum imprevisto, a pessoa poder remarcar o bilhete para qualquer data, assim, sim. Ou reembolso. Mas isso já está. Isso varia muito também a questão da tarifa. Então, isso aí já é uma discussão que envolve muito a questão da tarifa, daquele momento que o consumidor comprou a passagem. Tem tarifa mais alta, mais baixa. O que eu estou colocando justamente a questão do seguro mesmo, igual essa do 1, 2, 3. Tá, empenhei lá o meu valor, estou esperando o meu bilhete, o pacote para eu poder viajar este mês. Não posso porque entrou enfim, algum imprevisto. Um imprevisto judicial. Talvez seja caro para eles fazer um seguro. Aí não pode oferecer o preço tão, mas é que está... Aí a gente chamativo. volta naquela questão do consumidor sabido. Ou seja, vamos manter realmente o nosso consumidor distante, portanto, aí de uma educação financeira, para ele não questionar muito. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. A ANAC, ela deu uma seguinte explicação, não foi? Sobre essa questão. Que ela disse que ela não é responsável para 1, 2, 3 milhas. Por quê? Porque ela disse que ela é responsável a partir da emissão do bilhete.
Já entra na questão das companhias aéreas. Entendeu? Aí ela joga para a companhia aérea porque ela disse o seguinte, não, o bilhete não foi emitido. Se o bilhete não foi emitido, a então... 123 milha não deveria nem existir. 123 milha e todas essas outras. Porque elas começaram com as empresas, muitas empresas fazem isso, né? O programa de fidelidade. Para o consumidor se fidelizar, ele vai tendo pontos, vai trocando pontos por passagens, etc. Ela começou nesse intuito. E o consumidor, digamos, a pessoa física que vai lá, tem sua fidelidade, ele vai comprar o bilhete. Se eu quiser transferir para você esse bilhete, eu tenho um limite para poder sair emitindo as passagens. Então, a 123 milha, ela começou mais ou menos assim. 10 milhas que ela tinha, ia vendendo. Então, como é que permitiu chegar até isso? Então, cabe às agências reguladoras... A essência... já está na irregularidade. Aí eu pergunto, o consumidor final que tem seu programa de fidelidade, que quer... Se eu quiser, eu tenho uma família enorme, e realmente minha família é grande. Eu quiser comprar 20 passagens das minhas milhas, doar para minha família, eu tenho um limite. Está no contrato, no regulamento de fidelidade que a empresa estipulou e que eu aceitei. E uma empresa dessa, como é que faz? Aí depois a ANAC fala que ela não tem responsabilidade. A responsabilidade dela é após a emissão do bilhete. Mas essa transação já foi realizada. Então agora vai caber aos consumidores, nesse caso 123 milhas, juizar a ação e pleitear o que é seu de direito. E esperar a recuperação judicial, se habilitar com crédito e aí vai, né? Aí vai... É muito importante que a gente também tenha sempre em mente que a Lei da Liberdade Econômica, que veio recente, ela tem os seus parâmetros. E um deles é o Código de Defesa do Consumidor. Rege o princípio mor no nosso código, o princípio da boa-fé objetiva. Nas palavras do ministro Rui Rosado de Aguiar, nada mais é do que lealdade. É a legítima expectativa criada pelo consumidor em, por exemplo, ter aquela oferta do produto e do serviço efetivamente prestado. Então é muito importante que a gente também tenha sempre isso em mente. O Código de Defesa do Consumidor ele não engessa as relações civis, as relações empresariais. Muito pelo contrário, ele permite que fluam da melhor forma possível, desde que e somente se for, de fato, observado o Código de Defesa do Consumidor. Lei federal, principiológica, que veio, de fato, tutelar o interesse do vulnerável. Uma outra questão também, assim como o Floriano falou e muito bem pontuado pela doutora Carla, é que o consumidor precisa ter o que a gente chama de desconfiômetro, que nada mais é do que ter pelo menos uns 50 ou 200 pés atrás antes de fazer qualquer tipo de transação. Então você entra numa plataforma independente e vê que uma determinada empresa só tem comentários benéficos, ou só negativos ou só benéficos, ou seja, os opostos. Você tenha assim, plena convicção que tem alguma coisa errada. Algum alerta tem que... Exatamente. Problemas sempre existem. A grande diferença entre as empresas é saber solucioná-los de forma eficiente e célere para o consumidor. Então a gente sabe que os problemas vão existir em qualquer relação de consumo, na parte dos fornecedores, pequenos fornecedores, como a Carol já tinha mencionado no nosso primeiro bloco, os consumidores e nós, por essência, fomos camaleões ao longo da pandemia. Conseguimos reverter e criar novas perspectivas na relação de consumo, inclusive com pequenas empresas, através de vendas online, no comércio eletrônico, através das redes sociais. Isso é muito importante, a gente perceber essa capacidade de reinvenção nossa, do brasileiro e da brasileira, mas, sobretudo, também tendo como norte a proteção do consumidor. As políticas públicas eficientes passam necessariamente não só para proteger, tutelar o vulnerável, mas também, assim como, para orientar os pequenos empresários. E a gente sabe que muitas vezes a gente sente falta disso, porque às vezes o pequeno empresário somos nós. Quem? Alguém da família, amigas ouvintes, amigos ouvintes, que vocês estão nos ouvindo, claro. Alguém da família de vocês tem uma pequena empresa? Claro, sempre tem. É uma venda através da internet, é um pequeno comércio. Então, muitas vezes, você precisa até orientar, que não se sabe. A informação é a medida da compreensão. Esse é o brocardo básico, esse é o nosso mantra. A informação é a medida da compreensão, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Tendo isso como norte, a gente vai ter uma relação harmoniosa de consumo.
Agora, deixa eu voltar aqui na questão do empréstimo consignado, que realmente tem tirado o sono e até mesmo a saúde de muita gente. Quem, na realidade, é o responsável por isso? Quem pega o empréstimo ou quem empresta? Tem gente que nem pega o empréstimo, viu? Chega. Não. Deixa eu contar um fato interessante que aconteceu. Vê só que coisa interessante. Porque aí você vê... Tem história, sempre que lá vem história. Tem que falar até pros ouvintes, né? A questão é o seguinte, chega às vezes gente e fala assim, olha, eu não fiz esse empréstimo não, e tá vindo descontado na minha conta. Às vezes o dinheiro não vai nem para conta da pessoa. Aí o banco vem na defesa, não, pacta sunt servanda, né? Contrato é contrato, tem que ser respeitado. Mas a assinatura não é dele, não. Aí vai fazer o exame grafológico, no final das contas, aí com isso ganha 2, 3, 4 meses e o dinheiro cai na conta. Já vi caso, em determinado banco, que a pessoa reclamou, dizendo que não fez aquele empréstimo, o dinheiro caiu na conta dela, ela pegou, foi ao banco, não fiz, não quero, o banco aceitou o dinheiro de volta e continuou descontando todo mês. O valor. Aí quando se entrou com a ação para tirar o banco, não, tem que cumprir o contrato. Assim, mas você mesmo aceitou o dinheiro de volta. Você mesmo disse que foi feito um empréstimo indevido. Tá entendendo? Aí quer dizer, os bancos é aquela velha prima. De 100, 5 ou 10 reclamam. Então os 90 que não reclamam, é lucro. Aí eles vão por cima. Então o que mais acontece, você fala assim, tem gente, coitado, que não faz consignado, aparece consignado num canto, no outro, e valores pequenos, que geralmente não chamam atenção. Valor de R$20, R$30, entendeu? Eu já vi caso de uma pessoa tem 20 bancos diferentes, empréstimo de 15, R$16, R$10, 12. Quer dizer, para ela já foi um valor, para quem ganha um salário mínimo, até considerável, né? Imagine isso juntando um valor total. Sim. Então você tem aí a responsabilidade do agente financeiro, que ele vai fazer o empréstimo, porque o banco tem aqueles agentes credenciados, entendeu? Já tem a questão do INSS, que ele libera de bolo os dados dos beneficiários, dos empréstimos consignados, né? E aí junta tudo. Aí, ó, a pessoa pega, liga para um, e tem gente que passa dos 30%, né? Tem gente que quando você vai ver, tem empréstimo consignado num banco, no outro, aí quando vai receber, não recebe nem 10% do salário, porque já está 90% comprometido. Aí como é que pode um negócio desse? Aí como é que pode? Aí tem que ir para o Poder Judiciário. Existe também uma culpabilidade também de quem faz isso, porque sabe muito bem que não pode comprometer mais do que 30% da renda. Mas a pessoa vai e faz, certo? Então, o que eu vejo nisso... A quantidade que é vendida no mercado de consumo, os empréstimos consignados é muito grande. Exato. Então, ela é prejudicial para os consumidores, até aqueles que estão de boa fé, como a gente estava falando até no bloco passado. Os consumidores que estão de boa fé, que realmente tiveram ali um empréstimo consignado fraudulento, aqueles empréstimos infinitos, eles são prejudicados por conta daqueles que já estão se usufruindo e fazendo em 10, 15 bancos. Exatamente. Aí, respondendo a sua pergunta, quem é o culpado? Quando não é aquela pessoa que mal recebe o dinheiro, né, que o dinheiro cai o desconto na conta dela e ela não pegou nesse dinheiro, eu acho que o grande culpado, às vezes, é o próprio quem arrisca fazer vários empréstimos em vários bancos diferentes. Tá entendendo? A questão do controle do órgão, que é o INSS, e às vezes liberar essa margem consignada. Porque às vezes liberam, entendeu? Alguém libera, porque existe um controle daquilo ali. O banco só empresta aquilo ali, você tem quanto mais consignado? Tem tanto. Não, mas peraí, como é que você conseguiu 60%? Ah, não sei. Aí existem quadrilhas, talvez, até dentro... Essa fraude que foi, essa semana veio à tona no nosso estado, lá do Piauí, tiveram... Causa não, viu? Tiveram declarações lá de... adolescentes, até adultos de 19 anos, dizendo que era médico obstetra. Então, passava na segurança do banco. É uma coisa a se considerar. Engenheiros, atletas profissionais de 18 anos com empréstimo de 50 mil. Mas é que está, doutor João, onde é que está a nossa Lei Geral de Proteção de Dados? Porque os dados estão ali para serem sigilosos. Contudo, numa esquina ali a gente consegue comprar ali um pacote com os dados de qualquer uma das pessoas. Já foi dito aqui que instituições públicas praticamente liberam, portanto, aí dados, a exemplo de gente que já aposentou hoje, não espera nem amanhã, já recebe a ligação no fim da tarde, você aposentou, parabéns, quer um empréstimo. Enfim, a pessoa fica assim, mas como conseguiu meus dados? E aí, onde é que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados é para isso também, para proteger os nossos dados? Sem dúvida nenhuma, dados são bens economicamente transacionáveis. A gente sabe que hoje a boa parte das empresas, elas buscam, de fato, utilizar desses dados, não só para o que Floriano acabou de mencionar,
se utilizar deles para práticas ardilosas, mas, sobretudo, também para possuir uma maior amplitude e capilaridade perante o próprio consumidor. E aí um ponto que é muito importante a gente perceber essa proteção de dados parte também daquela ideia do crédito consciente, o que Floriano já havia mencionado anteriormente. Veja, para o banco fornecer o crédito, passa necessariamente de uma análise prévia do seu consumidor. E essa tomada de decisão dele, claro, está intimamente ligada com a oferta que é transmitida. Então a gente precisa alocar as responsabilidades de uma forma clara. O banco, por exemplo, e aí só trazendo esse último ponto, o banco, por exemplo, precisa de fato ter a certeza de que aquele consumidor ele pode receber aquele tipo de crédito. E para assim o fazê-lo, ele faz, por exemplo, através da análise dos dados desse consumidor. Sendo cliente, isso é perfeitamente possível, porque estaria dentro da seara do objeto da transação, que é o consumo, o crédito de consumo. Contudo, o que a gente vê é exatamente o oposto. É o que o Floriano acabou de mencionar. Você se aposenta, no outro dia recebe uma saraivada de ligações, múltiplas tantas, de financiadoras, de empresas de financiamento, de crédito, ofertando crédito que muitas vezes, especialmente nós, consumidores e consumidoras leigos por essência, não conseguimos captar, nem tampouco entender do que se trata, na verdade, de uma publicidade isco, que a gente chama chamariz, ou seja, ela lhe trava naquela situação para que você, dali então, você fique atrelado naquela empresa com juros muitas vezes abusivos e muitas vezes sem a necessidade. O consumidor e a consumidora não conseguem compreender nem tampouco captar, e eu falo a maior parte deles. Por quê? Porque às vezes vem uma oferta tão tentadora que você vai lá e assina aquele contrato. E muitas vezes você pergunta, onde você teve acesso aos meus dados? E aí a resposta fica em vão, ou seja, você não consegue ter, muitas vezes o fornecedor nem passa essa informação, nem transmite essa informação. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para proteger esse tipo de prática comercial abusiva, em que o consumidor precisa ter a tutela desde o início da transação, de uma eventual transação, até o seu término. Então, é realmente muito importante. Se você consumidora, se você consumidor recebeu uma ligação, recebeu uma oferta, recebeu uma mensagem publicitária que você não deu os dados, você pode sim, efetivamente, perguntar quem deu essa informação relativa aos meus dados, para vocês. Essa é a primeira pergunta. Se o fornecedor não responder, não tenha dúvida que ele responde, inclusive por prática abusiva. A gente teve uma decisão recente da ANPD, a Carol, inclusive, pode até mencionar ela daqui a pouco. A gente teve uma decisão recente protegendo o consumidor e dizendo o uso de dados indevido, ele deve ser punido. Isso é importante a gente ter como ciência. Hoje, os dados são, como eu iniciei na nossa fala, são bens economicamente transacionáveis e que precisa, sem dúvida alguma, ter uma tutela, uma atenção diferenciada nessa relação de consumo. Doutora Carolina, a senhora foi citada, então vamos ouvi-la. Responsabilidade, minha gente. Não, aqui eu acho que vale a pena, dois pontos, acho que com a fala do João Pedro aqui, que acho que vale a pena a gente explorar. Eu acho que um ponto primeiro, acho que com essa tendência que a gente já aqui falou 1 milhão de vezes, com essa potencialização do uso da internet, etc e tal, fica quase inviável você comprar uma garrafa d'água sem fornecer todos os seus dados todos os seus dados, do início ao fim. Então, assim, eu acho que a primeira questão é essa. Eu acho que hoje você comprar qualquer coisa, você vai comprar um remédio, vai comprar uma água, vai comprar um negócio no supermercado, os dados do cartão de crédito não são mais suficientes para você conseguir concluir a compra, né? Você tem que dar CPF, nome, aniversário, residência, CEP, estado, cidade, enfim. Fazer um cadastro, assim, que praticamente com toda a sua ficha. Então, assim, acho que a primeira coisa acho que é isso. A gente também tomar cuidado onde você vai inserir seus dados, né? Por mais que
que seja declarado, que nem o João Pedro falou, muitas vezes a gente mesmo que declara nossos dados, né? Então a gente fornece esses dados. Aonde a gente está colocando nossos dados, né? Eu acho que esse é um ponto. Então, eu acho que isso é que eu acho que os consumidores precisam prestar também um pouco de atenção. Às vezes, não é uma plataforma que, enfim, que tem... Não que ela não tenha credibilidade, mas é uma plataforma que também não é tão segura e, às vezes, você mesmo declara seus próprios dados, entendeu? E aí, esses dados acabam sendo vendidos, sendo transferidos, sendo cedidos, enfim... Ou, às vezes, efetivamente, acontece uma fraude, um hackeamento, alguma coisa assim. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, também quando as pessoas forem ter essa consciência de comprar e tal, e se sentir seguro de que você está fornecendo seus dados para alguém que vai cuidar dos seus dados. Porque eu acho que a lei vem com essa intenção, entendeu? Não só de você... das pessoas receberem, porque eu acho que isso também é uma segurança do fornecedor, né? De saber quem é o consumidor, de conseguir identificar, de conseguir eventualmente cobrar numa prestação sucessiva, alguma coisa assim, mas de que esse fornecedor ele vai preservar os seus dados, né? Ou não, de acordo com a sua vontade. Porque eu acho que isso também a lei traz muito claramente. Que essa gestão dos dados é uma gestão do consumidor. Então, se você pretende excluí-los, você tem total autonomia de solicitar isso para o fornecedor, entendeu? Então, assim, comprei meus dados na X.com porque eu queria adquirir um sofá. Tudo bem, maravilhoso. Se depois que você concluir a compra, você pedir para excluir seus dados, isso deveria ser facilmente concluído, tá? E aí eu acho que a gente passa para uma segunda etapa, que eu acho que é essa, que é as empresas ainda não sabem muito bem lidar com essa questão da tecnologia, que eu acho que traz, sim, uma dificuldade, mas eu acho que isso não é justificativa, mas eu acho que, sim, ela traz uma dificuldade, porque quando você insere seus dados dentro do banco de qualquer companhia ou empresa, você está lidando com parceiros que têm acesso a esses dados, você está lidando com terceirizados que têm acesso a esse dado, você está lidando com toda uma cadeia, né, que está dentro desse... Então, como no exemplo que eu dei, né? Você compra um sofá. Então, quem tem seus dados? A transportadora tem seus dados, o cara do depósito tem seus dados, o cara... Assim, milhões de pessoas, né? E no caso, digo, pessoas jurídicas, né? Da rede de cadeia de consumo, tem seus dados. Então, às vezes, mesmo que você peça para a loja excluir seus dados, esses outros parceiros todos e todos eles, outros, mantêm seus dados no banco deles, né? Então, fazer essa gestão também, eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que anos-luz, assim, do ideal, porque mesmo que seja possível você não né, você pedir para excluir, você nunca consegue pedir para excluir da cadeia inteira, porque você não tem esse controle direto, né? Então, eu acho que a conscientização também é de para quem você está fornecendo os dados. E aí, eu acho que uma outra coisa que o João Pedro colocou é esse vazamento de dados. Ele é um descontrole, né, claro, mas eu acho que a gente deveria começar de casa mesmo. Eu acho que foi até uma coisa que a gente levantou, assim, antes de entrar aqui no ar. E, assim, o próprio governo deveria começar por eles, né? Começar eles terem esse cuidado, esses órgãos, né? Não só as entidades, as autarquias, não é só o INSS, é a Receita Federal, enfim, inúmeros, né, órgãos do governo que deveria ter esse cuidado um pouco mais... E, lógico, a fiscalização que a gente já falou aqui, eu acho que para essa circulação de dados também deveria ter uma fiscalização um pouco mais acirrada, porque eu acho que não tem, né? Apesar de já terem decisões, como o João Pedro falou, no sentido de multas, desses vazamentos de dados. Estão vindo aí as primeiras decisões, porque a lei é recente, né? A gente ainda não tem, mesmo nós, como os profissionais, a gente ainda não tem tanta robustez para saber que caminho que vai seguir. Jurisprudência, decisões, exatamente. Né? Que caminho que vai seguir essa lei, né? No sentido, claro, ela protege, mas ela protege e ela impõe sanções, mas essas sanções, elas vão ser em que patamar, né? Assim, ainda está muito obscuro, não está muito claro, assim, de como vai ser... Serão conduzidos. De como vão ser conduzidos, assim. Mas eu acho que a gente começar pela própria, né, pelo próprio governo, pelas próprias entidades, de ter essa sensibilidade mesmo de que os dados
são bens nossos, né? De cada um de nós, assim, e que hoje em dia é possível fazer inúmeras coisas, né? E gerar inúmeros prejuízos e se fosse benefício estava bom, né? Mas na maioria das vezes é prejuízos. Então, tipo, eu acho que se as pessoas se conscientizarem, porque às vezes as pessoas falam, não, é só meu CPF, qual o problema? Eu só tô dando meu CPF, mas assim, é seu CPF, né? Assim, o que implica isso, né? Assim, Vamos fazer o seguinte, a senhora vai falar agora. Só que eu vou ter que conduzir agora o tempo, já que faltam 12 minutos, nós já está caminhando. Eu concedo 2 minutos para cada um dos senhores e também para as senhoras para as considerações finais. E já começo, portanto, com a senhora, doutora Carla. Só fazendo uma dica, uma sugestão ao que a doutora Ana estava comentando. Sim. Essa questão da LGPD, o celular, né, o smartphone, que hoje o celular ele é um bem essencial, né? Isso aqui é uma ferramenta de trabalho para muitos. Então, o que acontece? É ali que, na maioria das vezes, o consumidor ele solta a autorização dos dados dele. Então, trocou de celular, de smartphone, aí quando vai instalar o aparelho, a própria marca do aparelho, das redes sociais, pergunta, você autoriza, você permite acesso a isso, a divulgar sua foto, alguém lhe marcar, a vazar esses dados? Então, é bom o consumidor estar cada vez mais atento. Às vezes vai no automático, não sabe nem o que já vai apertando aceito, não lê, não precisa ler tudo ali que está naqueles regulamentos, mas essas perguntas essenciais ele tem que estar atento da proteção dos seus dados. O celular, ele é um bem essencial e os nossos dados, ele também é um bem, é um patrimônio. A gente tem que ter cuidado, porque as empresas, elas estão cada vez mais, não só a INSS, construtora, toda hora alguém que liga, olha, aí você pergunta, você descobriu meu dado como? Não, eu vi que você tem interesse no empreendimento tal, não sei o quê, pererê, parará. Então, o consumidor, ele deve estar atento para não facilitar que os dados sejam vazados, que seus direitos sejam violados. Só tem mais um minutinho. Para poder completar esses 33 anos do consumidor, eu lembro sempre que todos nós somos consumidores, todos nós temos deveres e obrigações e direitos, né? Procurar sempre, eu sempre digo que tem que estar sempre em busca do conhecimento, da atualização, estar acompanhando que as coisas, as mudanças da sociedade e também estar muito atento a um consumo consciente. Não um consumo desenfreado, não ir nos gatilhos mentais para a compra. Desconfiar sempre, como o doutor falou, não é um pé atrás, não. No mínimo 200, que ele falou aqui. Né? Não há almoço de graça, não há esmola. Então, o consumidor ele deve estar consciente. Perfeito. Vamos também, doutor Floriano Teixeira Filho, 2 minutos para as considerações finais. Antes de mais nada, Walter, eu quero agradecer o convite, né? Para a gente estar aqui nessa tarde maravilhosa, né? Infelizmente está passando rápido o tempo, né? E até falando realmente, porque os causos, né, doutora Maria Luísa, porque nossa região é uma região bastante carente em relação a isso, a região Nordeste, onde acontecem muitas fraudes, entendeu? Diferente do Sul, do Sudeste do país, que realmente existe até nos lugares mais distantes um conhecimento maior. Então, por isso que realmente acontece essa desinformação do consumidor. E cabe a nós, operadores do direito, irmos ao consumidor, ajudando através de PROCONs, tudo que nós que participamos de palestras, tudo, tentar chegar ao consumidor essas informações. Eu sei que não é fácil, é uma tarefa árdua, mas eu acho importante, porque realmente o Código de Defesa do Consumidor tem 33 anos e ele precisa ainda ser adequado aos dias de hoje, entendeu? Eu fico muito feliz de ter participado desse debate, porque eu acho que a audiência está sendo grande, né? Oh, com certeza. Eu espero até que chegue no gabinete dos ministros, né, também, né? Eu espero que os ministros estejam assistindo também nosso programa, né? Mas eu tenho certeza que isso só vai trazer para uma informação maior ao consumidor. Não estamos trazendo muitos dados técnicos, né? Mas que o consumidor ouça, que ele tenha cuidado. Essa questão dos empréstimos consignados, principalmente. A questão das fraudes, das compras por internet. E, dentre outras coisas, essas questões também do levantamento, que isso já é para até um público mais esclarecido, que é a questão das locações de veículos. Essa questão de carro zero para assinatura, que tem que se tomar cuidado com isso, para você não terminar sendo vítima. Sim. Ser acusado de ser um criminoso, porque o que acontece é isso.
Eu vou até dizer, então acho que temos que mudar a lei, porque disse que o que dava prisão antigamente era pensão alimentícia e fiel depositário, né? Fiel depositário até deixou de ser um pouco. Então hoje também é pensão alimentícia, fiel depositário e comprador de carro zero por assinatura, né? Porque se a pessoa atrasar, bota logo o processo de furto, de apropriação indébita. Então, quer dizer, tudo isso acho que é um informativo interessante para o consumidor, tanto o consumidor lá, como a gente pode dizer, dos grotões, como também o consumidor da capital, ele tem que ser atento e eu tenho que só agradecer. Nós e é que agradecemos. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição, para outras vezes também estaremos à disposição. Muito Doutora obrigado. Ana Carolina, também, por favor, 2 minutos. Obrigada também, fiquei muito contente com esse convite, acho que é sempre bom, várias visões aqui, acho que também por todo mundo, né, ter vários estados aqui, acho que a gente teve essa multi-região aqui, então ficou bem esclarecedor, acho que já falaram, acho que bastante coisa em relação aos nossos direitos e deveres, mas eu acho que como consumidora também, assim, o que eu gosto de falar é sejam críticos, mas sejam críticos pensando no bem comum e não no bem individual, assim, no seu bem individual. Então, sejam críticos para a empresa aprender, para o fornecedor aprender, mas você como consumidor também, você aprender que às vezes o seu dano não seja dano moral e você só tem que ser devolvido, por exemplo, dano material, enfim, mas que seja uma coisa consciente, com o princípio da boa-fé, que nem o João Pedro trouxe aqui, eu acho que isso é o que rege qualquer tipo de relação. E acho que é isso, acho que meu recado é esse, é sucinto. Doutora Maria Luísa também, por favor, 2 minutos. Novamente agradecer o convite, foi um debate realmente bastante enriquecedor, contando com a presença de colegas valorosos, especialistas no tema do direito do consumidor. Então, eu acredito que a gente tenha passado nosso recado e lembrar sempre o consumidor de cuidar do seu bem mais precioso, que é o bem da informação, é buscar a informação, é buscar os seus direitos, é buscar o PROCON. Caso não consiga resolver, buscar um advogado de sua confiança que possa resolver aquele problema por ele. E sempre lembrar do seu papel na comunidade como consumidor. O direito do consumidor não é só para ganhar indenização, como muitos pensam, não é indústria de dano moral, como muitos críticos falam. É também contribuição. É contribuição para que seja um direito cada vez mais respeitado. Que o sistema melhore. Exatamente, né? Que o sistema melhore. Então, é necessária essa questão de reclamações em agências reguladoras, como muito bem pontuaram aqui nossos colegas, reclamações, sugestões, tudo para que o mundo em volta do consumidor seja mais atrativo e que possa, de fato, fazer as empresas crescerem com responsabilidade e com respeito ao nosso Código de Defesa do Consumidor, que é o grande aniversariante de hoje e é o motivo aqui desse encontro bem especial aqui com colegas para discutir e principalmente para informar a população dos seus direitos. E acredito que é isso, uma boa tarde. Pois não. Doutor João Pedro, vocês me permitem dar 3 minutos, doutor João, porque ele tem que falar do evento da OAB, né, aqui da Capital Federal, depois dos 2 minutos para as considerações finais. Eu queria só um minutinho, que eu terminei falando e me dando com a fala da Ana, e eu terminei não agradecendo o convite de estar honrada aqui participando nesse dia, já está implícito, com os nossos colegas. Sem problema. Doutor João. Então, eu queria fazer o convite, amigos ouvintes, hoje teremos o nosso evento da OABDF, capitaneado pela Comissão de Defesa do Consumidor, a partir das 19 horas, na sede da OAB, no final da Asa Norte, com temas palpitantes relativos não só ao consumidor contemporâneo, mas, sobretudo, também ao comércio eletrônico, visões distintas, especialistas aptos inclusive, a sanar as dúvidas daqueles que estarão lá, e é um evento em comemoração ao nosso Código de Defesa do Consumidor, refletir e avançar. Essa é a nossa ideia, 33 anos do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, hoje, a partir das 19 horas, na OABDF, na sede da OABDF. Nas nossas conclusões finais, chegando aqui para amigo ouvinte, eu gosto sempre de falar do Klaus Toner, que é um pesquisador americano que há algum tempo já dizia e pontuava a ideia de democracia de consumo. O que é que ele dizia? Ele disse, a ideia do consumidor é sempre ter a possibilidade de adquirir um determinado produto ou um serviço. Mas, ao mesmo tempo, ele faz um tema interessante, um adendo interessante, é que se todos nós resolvêssemos hoje adquirir um carro, um veículo, o mundo iria parar.
E é por isso, então, que ele chama a atenção do consumo consciente, como a doutora Carla havia mencionado. É o consumo visando não só o seu interesse particular, mas, sobretudo, a coletividade. E a regra dos 2 P's. Preciso do produto ou do serviço? Posso adquirir? A gente tem que ter sempre em mente isso. E a regra também do di meno più buono, que é no italiano, menos e melhor. Buscarmos sempre um consumo mais adequado à nossa realidade, visando uma relação harmoniosa de consumo, sobretudo satisfazendo os interesses pessoais, mas visando sempre o interesse coletivo. Doutor João Pedro, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Justiça na Tarde da emissora A Rádio Justiça. Muito obrigado pela gentileza. Prazer é todo meu, amigas ouvintes, amigos ouvintes, estimados amigos, colegas, advogados que aqui estiveram presentes. Uma felicidade imensa. Em breve retornaremos. Oh, se Deus quiser. Doutora Maria Luísa Barros, também foi um prazer também recebê-la aqui nos estúdios. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, eu que agradeço. Espero poder ter contribuído com essa data tão especial. Doutora Ana Carolina Agostinho Álvares Cruz, também muito obrigado pela atenção, doutora. Obrigada. Espero novos convites. Com certeza. Doutor Floriano Teixeira Filho, da mesma forma também, muito obrigado pela presença do senhor conosco aqui nos estúdios. Obrigado a você nos dar esse espaço para poder debater um tema tão importante que realmente abrange a sociedade hoje em dia, que é essa questão do direito do consumidor. E como, endossando as palavras da colega Maria Luísa, hoje viva o consumidor, né? Viva o código e viva o consumidor também. Perfeito. Doutora Carla Simas também, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada mais uma vez a todos. A você, Walter, essa tarde maravilhosa aqui com os ilustres colegas também. E muito obrigado a você, aí sintonizado na 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Muito obrigado pela sua atenção. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate. Muito obrigado e fica o convite para o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.